Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Eu tô com a leve impressão de que a gente não tá dando pra eles o que eles querem. Tá bom, amor. Vamos dar pra eles o que eles querem. Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje vamos falar sobre Coringa, Delírio A2. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Jurandir Filho, se a Warner precisa de uma classe melhor de criminosos, com certeza não foi esse filme que entregou. Rogério Montanari. Todd Phillips, você acha que eu tenho cara de palhaço? Yes, you do. Rogério, você tá usando filtro, Rogério? Não estou usando filtro, ó. Não é filtro. Passa o dedo aí pra ver, ó. Pra bagunçar o sistema. Não vou bagunçar o sistema, porque senão, ó, vermelho, ó. Caraca, Rogério, aí é valor de produção, muito bem. Fernandinha Schmutz de volta das férias. Exatamente. Primeiro de tudo, obrigada pelas férias aí, galera. Estou muito feliz de estar de volta. E falando nesse filme, eu acho impressionante como o filho feio nunca tem pai. Esse cara, vamos falar muito sobre isso. É um dos temas, inclusive, né, que temos que conversar sobre Coringa, Delírio A2, continuação lá do filme de 2019, que foi um mega sucesso. Havia uma expectativa muito grande para essa continuação. Vamos falar todas as nossas opiniões, obviamente, com spoilers, tá? Com spoilers de Coringa 2. Então, se você não assistiu ao filme, saiba que iremos falar detalhes do filme que vão revelar sobre o final, sobre, né, os arcos, as decisões. Então a gente vai contar muito do filme. Então fica tranquilo aí, se você já viu, tá suave, esse é um podcast pra você. Inclusive você vai saber mais sobre o desenvolvimento dele, né? O que foi que deu errado, o que foi que deu certo. Essa catástrofe toda. Vamos conversar sobre isso. Porém, todavia, entretanto, temos uma recomendação pra fazer pra você. O primeiro filme é muito inspirado em obras de Martin Scorsese, como lá o Taxi Driver e O Rei da Comédia. Curiosamente, o Rei da Comédia é o podcast da semana do Sala VIP, patreon.com/RapaduraCast. Existem realmente coincidências nesse mundo? Exatamente, foi por acaso. Comentamos sobre o filme do Martin Scorsese, lá do começo dos anos 80. Temos cara, esse podcast tá ouro, tá daquele jeito que você gosta. Então, dica aí, patreon.com/RapaduraCast. Toda semana a gente fala de um filme, é nosso cineclube semanal. E é uma análise mais aprofundada e tudo, vale muito a pena. Inclusive tem a participação do Max, lá do Entre Planos, né? Então fica a dica aí pra você ouvir. patreon.com/RapaduraCast. Você vai poder ouvir e assistir no Patreon. E se você tem Spotify, a conta do Patreon se conecta com o do Spotify e você pode assistir e ouvir, né, lá também no Spotify. Então fica aí a dica para você. Mas espera aí! Já que vamos falar sobre uma continuação, que tal a gente falar novamente sobre um podcast que explodiu na podosfera, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Sim, estamos falando novamente sobre o podcast da Déia Freitas, Histórias da Firma. E juras, cara, eu nem sei por onde começar, porque da outra vez que a gente falou sobre o Histórias da Firma, eu disse que a minha esposa era super fã, que ela já tinha ouvido todos e tal, mas aí eu fui ouvir, e aí eu fiquei maluco, fiquei totalmente maluco, porque o programa é mesmo muito divertido, e, cara, devo admitir que eu já ouvi todos os episódios já. Olha, não é à toa que a Déia Freitas é conhecida como a rainha do podcast, né? E pra quem não sabe o que é o Histórias da Firma, né, quem não tiver no planeta Terra, é o primeiro spin-off do Não Inviabilize, né, que é o podcast da Déia Freitas, né, que é totalmente dedicado aos casos, aqueles casos mais inacreditáveis que acontecem nas firmas de todo o Brasil. Eu tenho certeza que se você trabalha numa empresa, já aconteceu na sua também. E toda quarta-feira a Déia Freitas traz uma história inédita sobre esses momentos mais embaraçosos do trabalho, sobre aquelas benditas marmitas que desaparecem, sobre aqueles colegas de trabalho que são difíceis de conviver e muito mais, né? E tudo isso baseado nas histórias que os ouvintes mandam pra ela. Então tudo ainda fica mais engraçado porque é de verdade. E Rogério, você acabou não comentando, mas esse podcast ele é produzido em parceria com os nossos amigos da Amazon Music. Sim. Exatamente. E você pode ouvir gratuitamente. Você não precisa pagar nada para ouvir
o Histórias da Firma está disponível lá. Basta você pegar o aplicativo, baixar o aplicativo, acessar no site mesmo assim, que tá tudo disponível para você conferir todos os episódios do Histórias da Firma, né? Todos os que foram lançados e os que ainda vão lançar, porque toda quarta-feira sai um episódio novo. Inclusive, como eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, às vezes eu escuto no celular mesmo, e às vezes eu escuto na minha Alexa, quando eu tô fazendo alguma coisa assim, limpando a casa, coisa do gênero, né? Inclusive, dica, tá? Link na descrição para você baixar o aplicativo. Tem para Android, tem para iOS, então pode ficar tranquilo. O importante é que você baixe e escute esse podcast, porque vale muito a pena. A gente sempre traz aqui dicas de podcasts novos, porque a gente sabe, se você gosta de podcast, você vai dar essa moral e vai querer conhecer novos podcasts. E se a gente tá recomendando é porque o negócio é de qualidade. É bom mesmo. Então fica a dica aí, tá? Histórias da Firma. Valeu demais por mais essa parceria. E valeu a Amazon Music também pela parceria aqui, sempre junto com a gente. Um cheiro, um abraço. E Rogério, volte com a sua maquiagem, pelo amor de Deus. Você tava tão maquiado, bonitinho. Você já tirou a maquiagem pra fazer a propaganda e aí vai botar, tem que colocar de novo. Mas antes eu só tenho que dizer uma coisa. No Amazon Music tem tudo que a gente gosta e um pouco mais. Olha que bonito. Link na descrição. Valeu. É isso. Vamos falar sobre Coringa 2, no caso. Agora, aqui no Rapadura Cast. Oi, eu sou Renata, de Maceió. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Vamos lá, hein? Coringa 2. No caso, Coringa Delírio 2. Eu queria fazer um adendo aqui. Quando você falou na abertura que a gente ia falar de spoilers, caso você não tenha assistido o filme, eu sinceramente achei que você ia falar. Caso você não tenha assistido o filme, nem precisa assistir porque não vale a pena. Sinceramente. Eu acho que a gente nunca vai falar isso aqui, né? A experiência em cinema ela é individual. Então tem muita gente, por exemplo, que gostou do filme. Então não, seria muita pretensão minha eu dizer assim, você não vai assistir porque você não vai gostar. Aliás, viu, Rogério? Eu achei ótimo que você falou isso, Juras, porque... É o palhaço. Eu absolutamente recuso críticos que falam esse tipo de coisa. Eu já automaticamente não considero mais a opinião deles, porque eu acho que o nosso papel aqui não é esse. Exatamente. A gente traz discussões, né? E eu acho que o importante de fazer, inclusive perguntar sobre Delírio A2, que esse Delírio A2 está relacionado a quem? Ao Joaquin Phoenix e a Lady Gaga? Ou ao Todd Phillips e à Warner? Eu acho que tá mais relacionado ao Todd Phillips e ao Joaquin Phoenix, porque aparentemente a trama do filme, a ideia pro filme, veio de um sonho que o Joaquin Phoenix teve. É sempre assim. É sempre desse jeito. Nem sempre todo sonho deveria virar realidade? Cara, eu fui atrás de notícias de 2019 ali, na época que eles estavam promovendo o filme, né? E aí, falando sobre continuações. E aí eu lembro que o Todd Phillips e o próprio Joaquin Phoenix, o Joaquin Phoenix falava assim, cara, a gente fez esse filme pensando em ser uma história só, isolada, e ele encerra do jeito que deveria ser, só que é um personagem tão amplo que dá a possibilidade de você criar histórias futuras sobre ele, né? O Todd Phillips falou assim, não, esse aqui é um filme fechado, é isso aí, entregamos, é o nosso filme. Quando o filme começou a fazer sucesso, o discurso mudou. Que ele começou a falar assim, não, talvez, quem sabe, uma possibilidade da gente fazer uma continuação dessa história. Então, assim, as coisas foram mudando de acordo com a grana entrando, né? De acordo com o peso do caminhão da Brinks estava passando na frente da casa deles. Por quê? Por quê? Catim, né? O primeiro filme faturou 1 bilhão no mundo inteiro. Um sucesso totalmente inesperado, porque é um filme de 60 milhões. 60 milhões ele custou. Pois é, 60 milhões. Então, é um sucesso totalmente inesperado, deu muito lucro. Muito lucro pra Warner, né? Foi um sucesso daqueles, e é óbvio que a Warner iria querer uma continuação. Qualquer estúdio que tivesse um filme que saiu do nada barato e fizesse tanto dinheiro assim, iria querer uma continuação, né? Por que a Warner faz isso? Não, cara, se fosse na Disney faria isso, se fosse na Sony faria isso, se fosse na Universal faria isso, se fosse na Paramount faria isso, em todos fariam isso. Dinheiro faz o mundo girar, né, gente?
E a Warner tava vindo de uma troca de guarda nessa época. Então a galera que assumiu a Warner Pictures, Coringa 2 foi o primeiro filme que eles deram sinal verde. Por quê? Porque era certo o sucesso. É a crença do sucesso certo, sabe? É porque, o que acontece? A Warner já tem um histórico de trocar diretores de filmes, por exemplo, do Batman lá, quando trocou o Tim Burton pelo Joel Schumacher, deu problema e tudo mais. Isso. E tantos outros, tá? Esse é só um exemplo que eu lembrei agora. De trocar o diretor por uma sequência, porque o diretor não quer fazer a sequência, ou acontece alguma coisa do Zack Snyder ali, né? Tiraram o Zack Snyder pra colocar o Joss Whedon pra terminar um filme e tudo. Meio do filme. Então eles ganharam essa fama de não serem bons parceiros pros diretores e tal. Então, o que seria melhor nesse caso do que pra você alguns, chamar né? um diretor... Pra alguns, porque a Warner também é conhecida por parcerias longevas com diretores, né? Mas diminuindo o... Foi diminuindo. Clint Eastwood vai diminuindo, assim, a grana do filme dele, diminuindo, mas passou 30 anos na Warner, né? Então, sim. tipo, é muito tempo, né? Mas... No caso, era importante ter o diretor de volta e principalmente ter o Joaquin Phoenix de volta. E com o Joaquin certeza. Phoenix de volta, a Warner só teria se o Todd Phillips voltasse. Então eles fizeram um acerto de 50 milhas, tá, adiantadas, que foram divididas entre o Joaquin Phoenix, né, o Todd Phillips e Lady Gaga. Cada um ganhou uma grana adiantada e teriam, em tese, participações de bilheteria. De bilheteria. Que eu acho que... Desses números, inclusive, 20 milhões pro Todd Phillips, 20 milhões pro Joaquin Phoenix e 12, se não me engano, 12 milhões pra Lady Gaga. Então, 52 são milhões. 52 milhões, então, do montante aí de 190 milhões, né? Que custou o filme. Quase 200 milhões. Os 50 milhões aí é basicamente o orçamento do primeiro filme. Exato. Então, e isso faz muito sentido. Pessoas. Isso faz muito... Mas tudo bem, porque isso garante o sucesso do filme, já que o primeiro bateu bilhão, as pessoas gostam... Beleza. Aí, o Todd Phillips coloca um adendo. O filme é meu e eu faço o que eu quiser. E ninguém pode se meter. E aí, no mais amplo sentido de tudo isso, porque ele, inclusive, não fez sessão teste. Cara, isso é um absurdo. Não passou o filme pra Warner antes, nem nada disso. Tipo, teve uma sessão antes de Veneza, a estreia oficial dele, a premiere dele foi em Veneza. Mas... A Van Premiere, no caso. Mas ele teve uma sessão para os executivos da Warner, na qual, inclusive, o James Gunn estava presente. E quando o Rogério fala, ninguém pode meter um bedelho, ninguém. Ninguém mesmo. Esse filme não foi produzido pelo guarda-chuva. Assinado em contrato, hein, Cicas? Isso é assinado em contrato, porque a Warner, quando assistiu, falou assim, olha, temos algumas sugestões. Aí ele pensou assim, me passe suas sugestões. Aí ele pegou, assim, as sugestões, interessante. Lixo. Exatamente. É isso que eu faço com as sugestões que vocês estão me dando. Eu acho que não... Cara, assistindo o filme do jeito que ele tá, eu acho que não tinha sugestão que salvasse. Saiu uma matéria no The Hollywood Reporter demonizando o Todd Phillips, dizendo assim, não fez sessão teste todos os filmes fazem. Por que é que existe uma sessão teste? Porque você pensa num filme, numa primeira ideia dele, deixa ele quase pronto, e aí chama pessoas com perfis completamente diferentes, criança, adulto, idoso, homem, mulher, classe média, classe baixa, classe alta, diversos perfis. E aí eles assistem o filme e eles preenchem checklists. O que você achou? Você acha que essa cena poderia ser diferente? Sim, não, talvez, não sei o quê. Dá uma nota, dá uma escala, e aí baseado nesses perfis, e aí bota tudo num gráfico, e aí eles fazem uma reunião depois, talvez a gente devesse refilmar essa cena pra ser mais interessante e tudo. Por isso que todo filme sempre tem algumas refilmagens. Isso. Independente de ser um filme ótimo, um filme ruim, porque existem as sessões teste por um motivo, gente. E algumas coisas alteram, inclusive, o final dos filmes. É falta de profissionalismo. Sim? Exato. Ele simplesmente ter falado, não me importa, não tô nem aí, é muita falta de profissionalismo. Não, mas isso denota o quê? Que ele tinha... Arrogância. Além disso, mas também... Empáfia. Deu um exemplo outro dia numa live que eu fiz com o Judas aí. Tom Cruise... Ele é um produtor, linha duríssima. Isso. Linha duríssima daqueles. Tem controle criativo de tudo. Ele tem controle 100% criativo, inclusive ele só trabalha com diretores que são totalmente parceiros dele. E ele faz sessão teste. Porque tem que fazer, gente. Isso aí se chama... Porque os filmes do Tom Cruise, eles visam agradar o maior número de pessoas possível. E tem um porém também, né? O Tom Cruise investe dinheiro do bolso dele no filme. O Todd Phillips não investiu R$1, né? Ele recebeu. É todo o dinheiro da Warner.
Exatamente. O dinheiro que o Todd Phillips tinha pra receber, ele recebeu, 20 milhões. O maior problema aqui, pra mim, na minha cabeça, é a Warner liberar isso. Tipo, desse jeito assim, olha, você pode fazer o que você quiser, carta branca aqui, 200 milhões, Rogério. Mas é simples, é porque era uma receita perfeita pro sucesso. Sim. Eu fiquei pensando, de verdade, a hora que terminou o filme, em várias histórias que esse filme podia ter contado, várias, que poderiam ser muito melhores. E eu não sou o roteirista, eu não sou nem bom. Mas, Rogério, aparentemente a vontade do Todd Phillips era dinamitar o primeiro filme. Mas eu quero tirar um elefante da sala antes de mais nada. Eu acho que é importante começar o podcast falando sobre isso. Essa ideia... E eu acho que nós vamos estar repetindo uma coisa que a gente falou quando a gente fez o podcast Matrix 4. Diversas vezes a gente fala sobre isso, né? Mas principalmente no Matrix 4 e aqui agora. Ninguém faz filme ruim de propósito. Ninguém faz filme ruim de propósito. Aí é que tá. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que ele quis fazer Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você está dizendo isso. Eu estou dizendo que tem gente na internet dizendo que ele fez um filme ruim de propósito. Era pra quebrar a expectativa. Porque, inclusive, vi até um psicólogo aí, fez um Reels, falando que as pessoas não gostaram porque a gente está acostumado com o caos, a gente gosta de ver acidentes na rua. E o Todd Phillips, com a sua grande inteligência, ele fez o contrário. Ele mostrou aquilo que a gente não queria ver, então é por isso que as pessoas não estão gostando. Rogério, ele colocou o público no filme. Ele colocou o público que foi fã do primeiro filme, ele colocou nessa continuação em um papel de ou patético ou de antagonista. Inclusive, colocando a própria Harley, a personagem da Lady Gaga, representando esse público. Diz assim... Eu vi o filme 20 vezes. Ela diz isso. Estou decepcionado com você. Vou embora. Não só isso, Phillips. Ela diz que assistiu o filme do Coringa. Isso. Porque dentro do longa, dentro de Coringa Loucura 2, é dito que foi feito um filme pra televisão baseado no assassinato do Murray, baseado nos assassinatos que o Coringa cometeu. E a Harley disse que assistiu esse filme umas 20 vezes. É óbvio que ela tá representando ali... tá engraçado. Foi dito que boa parte desse público era de incels e foram representados por uma mulher aqui. Bacana. E eu acho que eu não entendo como é uma surpresa pra muita gente que um filme que fez $1 bilhão, você faz uma continuação e começa a insultar de maneira não dizer gratuita, porque tem um pessoal que merece mesmo, mas começa a insultar de maneira quase que ininterrupta por 2 horas e lá vai cacetada o público que deu esse 1 bilhão pro estúdio. Mas tem um porém, né? O que eu vejo costumeiramente, as pessoas falam assim, mas gente, o Tropa de Elite foi desse jeito. Não foi. O Tropa de Elite foi um caso que o José Padilha fez um filme e as pessoas começaram a enaltecer o Capitão Nascimento no primeiro filme. Por quê? Há uma insatisfação muito grande com a insegurança no país e muita gente acredita nessa de que se resolve a violência com violência e é isso aí. Então, se comprou muito esse discurso. E tem uma coisa também, que há de se dizer. O Padilha é um bom diretor, mas o primeiro filme é dúbio. É dúbio. Sim, coisa que o Coringa ele não deixa coisa no ar. Ele deixa coisa que no o Coringa nunca... Cara, eu reassisti o Coringa, eu já assisti 1 milhão de vezes. O Coringa não é nada dúbio. Mostra uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Ela não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal que foi quebrada pelo sistema. Não. É uma pessoa que já tem problemas psiquiátricos desde criança, foi abusada. Tem distúrbios, né? Por todas as pessoas, basicamente, que passaram pela vida dele e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa que tem problemas psiquiátricos que, chega um momento que, ao ser provocado, comete um crime e, a partir daí, entende que essa persona mais... posso fazer o que eu quiser, deixa ele um pouco mais... Ele é uma resposta da cidade ao modo em que a cidade se trata. Sim, mas ele é um cara... Mas aí que tá. Por que ele não é dúbio? Porque o Coringa sempre é retratado como uma pessoa doente. Isso. Ele tem um problema. Capitão Nascimento, não. Ele é um policial. Capitão Nascimento é um policial que... Em tese, você pode ver o filme de 2 lados. Você pode ver ele como um policial tentando cumprir o seu dever. Ou você pode ver ele como um policial abusivo, que era o que o José Padilha queria mostrar. Padilha queria. E aí, o que o Padilha faz? Ele faz um segundo filme. Isso, pra falar assim, olha, o Capitão Nascimento que vocês estão vangloriando aí, que vocês ficam repetindo os bordões e tudo mais, ele não é o herói. Ele é o vilão do filme.
E aí, ele te dá um segundo filme que tira a dubiedade do primeiro filme, só que ele faz um puta de um filmaço. É um filmaço. Porque melhor que o primeiro, inclusive. Expande a discussão. A discussão que o primeiro filme traz. Foca no sistema, amplia, né? O sistema é foda, parceiro. O sistema é foda. Mostra que existem policiais que são tão bandidos quanto os próprios bandidos. Não, e o próprio Capitão Nascimento diz no segundo filme, a PM tem que acabar. Por quê? Porque tudo que ele passou no primeiro e no segundo filme levam a ele a essa conclusão. Porque uma coisa, Sicas, que esse psicólogo falou, inclusive, é que as pessoas não estão gostando porque o Coringa, nesse filme, né, o Arthur Fleck, na verdade, ele é um vilão que se arrepende dos seus crimes. O Tropa de Elite se arrepende dos seus crimes, e aí tem uma cena enorme lá que ele sobe lá na CPI e ele fala, olha, fizemos aquilo, e ainda assim é um filmaço. Então, desculpa, isso não é desculpa pra esse filme modorrento. Eu tô 100% com o Rogério nessa. Eu não acho, inclusive, que essa coisa de, está insultando o público, eu nem acho que isso seja um problema. Assim, não é agradável pra parte do público, provavelmente, que esperava outra coisa, ok. Mas se o filme realmente fizesse o que o Rogério tava comentando aqui, que o Tropa de Elite 2 faz, poderia muito bem ser um filmaço, sim. Olha, eu vou falar o seguinte, eu, Fernanda, não gosto do primeiro Coringa. Não interessa porque a gente tá falando do segundo aqui, né? Quando anunciaram como seria o 2, eu fiquei empolgada. Por quê? Porque eu pensei, poxa, o primeiro, ele puxa muito de outras coisas. E eu sinto que ele não tem muito uma voz própria, sabe? Parece muito que ele tá querendo ser outros filmes. Quando eles anunciaram, vai ser um musical, vai ser um dueto com a Lady Gaga, ou seja, vamos botar um Coringa e uma Arlequina num contexto mais realista, eu fiquei muito empolgada. Sim. Tá? Eu sou extremamente fã da Lady Gaga. Desde que ela começou, assim, eu ouço Lady Gaga desde 2009. Eu sou muito fã. Ela é minha cantora pop favorita. Então, assim, eu sou o público-alvo deste filme. Eu amo musicais. Eu estudei teatro musical. Eu sou parte do público-alvo desse filme. Eu acho que o problema maior, pra mim, desse filme, é que ele justamente não expandiu a história. Não. Ele inteiro é um julgamento do outro empacado. Filme. É empacado, ele é 2 horas e 20 de um monte de músicas que, vamos ser sinceros, apesar de pegarem boas músicas, não tinha necessidade de ter tantas ali. Muitas em contextos que não precisava. O filme fez o personagem botar a mão na boca da Arlequina, pelo amor de Deus. Não aguento mais cantar. Pelo amor de Deus, para de cantar. Que não era pra ser cômico, mas ficou cômico. Era gente no cinema. Eu ri nesse momento. Era gente no cinema. Chega de música. Chega, Lady Gaga, pelo amor de Deus, para. Não aguento mais. Para um minuto. O objetivo do Todd Phillips era que todo mundo saísse coringado do filme. Ele conseguiu. Pra você ver como o filme é ruim, ele faz uma cena que, na cabeça dele, na cabeça maluca dele, é uma explicação do seguinte: as músicas unem esse casal, né? Isso. É o que faz eles terem os mesmos propósitos. Porque ela vê ele como Coringa e ele vê ela como Arlequina, então é o que junta esses propósitos. Então quando ele fala pra ela parar de cantar... Tanto que ela fala, né, a fantasia é a única coisa que a gente tinha. Exato. Quando ele pede pra ela parar de cantar, é que é o seguinte, olha, Lee, aí já não é mais a Arlequina, né? Ô Lee, por favor, para de cantar porque Vamos agora é a sério. gente. É o Arthur Fleck com com a Lee. Só que ela não tem interesse nenhum no Arthur. Ela não tem interesse nenhum. Ninguém tem interesse nenhum no Arthur. A advogada dele fala isso. Nem a gente, como público. Nem a gente, exatamente. O negócio é que é o seguinte: você tem um primeiro filme todinho de um arco, de um personagem quebrado, totalmente travado. Você vê ele com a coluna. A gente fez um podcast bem legal sobre o Coringa. Sim. Ele totalmente. Inclusive, tava o Max no podcast. Max. Ele tava, o cara todo travado ali, arrumando sapato, sendo roubado, apanhando na rua e tudo mais. E ele vai num crescente até ele se tornar o Coringa, né? E aí tem a Tem uma cena apoteótica que ele coloca Que é o que eu tentei emular aqui na minha cara, né? Que eu fiz literalmente o que ele fez. Eu botei na devia boca ter tirado a barba, hein, Rogério? Pro valor de produção ficar maior. Não, mas ainda. aí depois me aguenta com cara de bebê durante... A gente teve a notícia que saiu de que esse final... O Todd Phillips, lá no primeiro filme, ele queria que fosse ele cortando o sorriso. Isso. Eu achei que ficou bem mais a lá o Coringa do Nolan, lá do Heath Ledger. Mas quem foi que proibiu? Nolan. O Nolan, que é produtor do negócio e tava na casa da Warner, ele falou assim,
Ele não era produtor do filme, ele não tinha nada a ver com o filme. Ele só Sim, disse, mas ele era da casa, né? Ele era um diretor sênior da casa. Alguém perguntou pra ele. E aí ele falou assim, não, porque essa é a origem do personagem do Heath Ledger. Você repetir isso, talvez fique caricato. Aí o Todd Phillips mudou pra um jeito que ficou... Honestamente, eu achei muito melhor. Porque achei. Porque o do Heath Ledger, a gente nunca vê. A gente nunca vê ele fazendo. Ele só conta a história. Né? Eu fui meu pai, não sei o quê. Ele conta três histórias diferentes. Ele conta diversas histórias. Mas o Todd Phillips, ele pensou assim, quem manda esse filme sou eu. Nolan não faz parte mais da Warner. Então eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, fazer um personagem... Cortar a boca e criar um novo Coringa, né? Se alguém estiver ouvindo até agora e ainda não assistiu o filme, pra facilitar... Claro, tem que tirar suas... Eu também acho, viu? Eu falei, era uma brincadeira de palhaço. Joker, palhaço, comedor da tia do Batman. O Coringa. Mas eu acho que cada um tem que assistir pra tirar suas dúvidas, né? Mas claro. Se você não assistiu ainda, e você ainda estiver aqui, basicamente, Coringa Folia 2 é o que tá no trailer. É exatamente, a história tá inteirinha lá. Com exceção do twist. Não só isso. Então, algumas cenas que eles tiraram. Não só isso, exatamente. Os caras fizeram um trailer, que colocaram diversas cenas. Não é só uma, e tem pelo menos umas 3 ou 4 que não tem no filme. Não simplesmente tá no filme. A Lady Gaga no elevador, porque seria a transformação dela. Lembra que mostra o rosto dela assim no elevador, fechando igual o primeiro filme, né? É uma analogia do primeiro filme. Não tem essa cena da transformação dela, porque a personagem dela é muito irrelevante no filme, né? Ela não tem desenvolvimento, não tem nada. A outra cena, quando eles dois estão saindo lá do tribunal e eles estão dançando e fazendo assim, não sei o quê. Tem outra cena, que é naquela escadaria famosa que o Coringa dança no primeiro filme. Tem a cena das filmagens de bastidores, inclusive, da Harley fugindo da polícia e cantando, dançando. Não tem essa cena também. E a cena dos bastidores em que a Lady Gaga beija uma senhora quando ela tá subindo no tribunal também foi cortada. Então, ele disse que, inclusive, aquilo ali foi um improviso da Lady Gaga e que ele cortou. Tinha uma cena que tinha um diálogo todo que levava aquele beijo e tudo, ele cortou tudo. Quando a gente saiu das sessões, o Rogério assistiu um pouquinho... Isso foi triste mesmo. O Rogério ele deu uma descrição pra Arlequina nesse filme que eu achei maravilhosa, mas eu não sei se pode ser colocada nem aqui. A Arlequina é aquele fã da Xuxa que conseguiu ficar com ela e queria que ela cantasse Lari Lariê na cama. Mas é verdade. Lembra que a Xuxa falou no documentário que ela ficou com o cara e o cara pediu pra ela cantar Hilarie na cama? No momento ali que ia começar, né, o tchaca-tchaca na buchaca, como se falava antigamente, o cara falou, ei, Xuxa, não sou... Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Não foi isso que ela falou, não. Não. Falou assim, ei, canta Hilarie no meu ouvidinho, vai. E a Xuxa... Vai sensualizar o... Literalmente isso acontece no filme, porque existe uma cena de sexo entre o Coringa e a Arlequina nesse filme. Joel, se tu acha aquele trechozinho do Eu, a Patroa e as Crianças, em que o Michael Caine fala pro Júnior sobre a duração do sexo dele e o Júnior dizendo 1 minuto, seu animal! 3 minutos seguidos. Ah, seu animal! Mas aí, cara, mas aí o Coringa é uma besta enjaulada. Não, ele passou muito tempo ele passou muito tempo, né, parado. Ele foi um incel, muito tempo não. Ele não, na vida inteira. E aquela coisa, antes deles fazerem o ato, ela pede pra ele colocar a maquiagem. Mas Ai, isso. não, gente. É porque ela... Sabe o que é isso também? Camila, eu sei que a gente tá falando... Eu sei que... Meu Deus! Eu sei que a gente... Pelo amor de Deus, não, Rogério! Eu tô falando Rogério, tuas filhas estão assistindo, Rogério. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Elas acham que elas nasceram aonde, pô? Da cegonha? O filme também quer falar um pouco sobre questões de sistema carcerário... idolização de serial killer, tanto que tem essa coisa toda de fizeram um filme, essa vibe meio, que ele até pergunta pra ela, por que você não me escreveu uma carta? Porque é isso, muitos desses caras, eles cometem as maiores atrocidades e eles ganham fãs do sexo feminino, uma coisa muito doentia e esquisita. Então, o Rei da Comédia fala sobre isso, né? O filme do Martin Scorsese fala muito sobre isso, que o cara simplesmente, ele se torna uma celebridade cometendo um crime, né?
Eu tava vendo, era numa matéria, eu não sei se era numa matéria que o Sicas mandou hoje pra mim, mas eu tava lendo em algum lugar, acho que foi na matéria, é Hollywood Reporter que você mandou, Sicas? Foi. Que o cara tava falando, se fosse um filme, se o primeiro filme, ele fosse um filme sobre um cara que a cidade maltrata e no final ele se vinga da cidade ao vivo num programa de TV, ele talvez ganhasse 100, 150 milhões, 200 milhões de dólares no máximo, né? Se fosse um filme do Todd Phillips, com o Joaquin Phoenix, mas não fosse o Coringa, tá? E aí ele com certeza... Exatamente. Aí a sensação que fica é que o Todd Phillips ele ficou com raiva disso. E aí tem uma parada que a gente tem que dizer que também que é importante, que é o seguinte: o Bradley Cooper, ele era produtor do primeiro filme. Isso. E ele pulou fora do segundo, exatamente... Ele brigou, ele de problemas com o Todd Phillips. Ele rompeu a parceria com o Todd Phillips em 2021. Ou seja... Lembrando que eles fizeram basicamente uma carreira juntos ali com os três se bebendo ocase, né? Exatamente. Então, assim, o que ele faz no segundo filme? Ele pensa o seguinte, cara, não entenderam o meu filme. Beleza, o cara... Acontece, é o que a gente já falou do Padilha, acontece. Como é que eu posso reverter isso de maneira que as pessoas entendam o meu primeiro filme e eu também não renegue o primeiro filme, porque afinal é o filme que eu queria fazer. Era o filme que eu queria fazer. A resposta é, como diria o Deadpool, não fazemos. Não, ele não faz. Não fazemos. Ele faz um filme que Exatamente. E assim, o Arthur Fleck, ele não está no ponto em que a gente vê o Coringa no final do primeiro filme. Rogério, volta pro final do Coringa 1. Volta pro final de Coringa 1. A gente tem a cena apoteótica dele colocando o sorriso. Corta pra aquela cena que você tem ele no Arkham, conversando com a psicóloga, rindo sozinho, e ela pergunta, você tá rindo do quê? Ele diz, você não entenderia a piada. E é inferido que ele mata essa mulher. Chega pro segundo filme. A contagem de corpos dele diminui em relação ao filme anterior. É dito que ele tá sendo julgado por 5 mortes. Os 3... do trem. Caras do metrô. Os 3 caras da Wayne lá no metrô. O amigo dele o colega de trabalho. E o Murray. A mãe, que seria a sexta pessoa, eles não contam porque ninguém sabe que foi ele. Ninguém ficou sabendo, né? Tremendo trabalho policial, galera. Uhul! E a sétima vítima, que seria a psicóloga no Arkham, nunca é citada. Ou seja, aquela cena no final de Coringa 1, aparentemente não existiu. Ou foi um delírio, né? Ou foi um delírio completamente do Coringa, como é passível de acontecer, mas tinha uma coisa do filme anterior que o deixar subtendido ajudou, inclusive, no crescimento desse personagem, da gente ficar com medo dele, que é aquela personagem da Zazie Beetz, né? Que a gente pensa que ele matou ela. Ela some da história. E aí, do nada, ela aparece no tribunal no segundo pra depor contra ele. Não, mas nesse caso, se a gente voltar, inclusive, pro podcast anterior... Creio eu que eu já tinha dito. Ela não tá morta. Ela realmente foi embora. Mas aí se você não mostra, fica subentendido, né? Porque ele tá matando todo mundo, né? Depende do ponto... aqui não, mas ele resolve... tá matando quem maltratou ele. Ela não tinha feito nada pra ele. O Gary não tinha feito nada pra ele. Ele tava naquele ponto matando aqueles que tinham desrespeitado ou matado ele. Ou desrespeitado ou... atacado ele. Machucado ele de algum modo. Essa lógica a gente tem mais pela tentativa de desenrolar no 2, né? Que ele tenta justificar o foco era em quem tava maltratando ele, né? Eu acho bizarro isso, que tipo, o segundo filme começa com Arthur Fleck, que não é aquele que terminou lá atrás. Ele de novo tá carcomido, de novo tá abaixado, aí você fala, como? Peraí, que filme que... A hora que eu vi isso de cara, eu falei, cara, peraí, alguma coisa tá errada. Isso porque não me incomoda não, Rogério. Não, mas Fê, ele tá um tempo na prisão já. A prisão, ela meio que destrói você. Não, e tomando os remédios. E olha, isso poderia ser, inclusive, se o Todd Phillips fosse um fã de quadrinhos, aliás, se a gente voltar pro Cavaleiro das Trevas 1, a gente tem que o Coringa, ele se retraiu totalmente no Arkham, porque quando o Batman sumiu, não existia motivo pra ele ser alegre. Não existia motivo pra ele ser o Coringa. Ele não tinha motivos pra sorrir. Agora, no caso desse Coringa aqui, tão cedo na carreira, eu fico assim meio... É porque ele termina o filme... Ele é o Coringa sem Batman, gente. Ele termina o filme... É isso... Olha, existe um grande problema aí. Porque você termina o filme
numa intensidade. Né? Intensidade. Numa intensidade. Termina nessa intensidade. Ele chegou no auge, né? E aí, você precisava ver ele nessa intensidade no segundo filme, ou pelo menos tentar entender por que ele tá numa intensidade um pouco menor, mas ele ainda tem que gostar daquele negócio. E aí, um dos personagens muito importantes do primeiro filme desapareceu totalmente no segundo. É a cidade. É Gotham City. Desapareceu Gotham City. Desapareceu. Gotham City não virou nada. Gotham City, que é o grande fato gerador. E outra coisa, uma coisa que não é imputada no julgamento dele é o que ele insuflou ali, cara. Ele matou o que ele fez. Cita, mas isso não é trabalhado. Não, de maneira nenhuma. Só Cara, isso já me irritava no primeiro filme. Tem muita coisa ali que podia ser demonstrada em vez de falada. Porque eu acho... vocês estavam comentando isso até no podcast do Substância também, na semana passada. E é uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Falar... É melhor não falar nada. Se você não vai desenvolver um assunto, você mencionar pra dizer que foi dito... Ah, não, olha, o filme fala sobre isso... É melhor não falar, entende? Tu termina... E nem pensando nessa cena que o Sicas falou do hospício. Pensando na cena antes, a cena do... Com sangue. Gotham tava completamente insana. Os tava pegando fogo. É isso. Esse aí é o filme que as pessoas estavam esperando ver. Aí, não, mas não importa, que o cinema não é o que você espera. Ok. Então me diz o porquê esse cara voltou atrás. O Todd Phillips, ele deu uma entrevista, Rogério, falando assim, esse filme, você assistiu, o Arthur, ele nunca foi o Coringa. Ele simplesmente, depois de tudo... Tipo assim, eu se fosse o repórter, eu falaria assim, ô Todd Phillips, tu assistiu o primeiro filme? Você foi você mesmo fez? Assistiu, você esqueceu? O nome era literalmente o Arthur virando Coringa. O nome do filme é o Coringa, né, Joker. É o Joaquin Phoenix, né? A gente vê na transformação dele e no final chegando no seu... Ele ganhou um Oscar por esse filme, por esse papel. Ele ganhou um Oscar por isso. Jurandir, tinha que ter perguntado assim pra ele, você viu luzes brilhantes? Você ouviu um zunido? Porque parecia que ele tinha surtado no primeiro filme. Eu acho que ele deve ter pago alguém pra dirigir, não é possível. Em nenhum momento, a gente tava do lado do Arthur, o primeiro filme inteiro. A gente tava do lado dele, literalmente, acompanhando tudo que tava acontecendo. Do lado, no caso, assistindo, né? Não compactuando com o que ele tava fazendo. Em nenhum momento houve qualquer inferência de que ele tinha dupla personalidade. Em nenhum momento durante o primeiro filme foi referenciado que o Coringa poderia ser uma personalidade diferente. Honestamente, aqui eu tô junto da advogada. Era a única defesa que ela tinha. Exatamente. O curto animado já faz isso, já. Eu fiquei assim... É que o filme começa com esse curta, né? Eu fiquei assim... o Minha Sombra e Eu, né? Eu perdi alguma coisa do primeiro filme? A sensação que fica é que você tá assistindo o Coringa 3. E aí você perdeu o 2. Aconteceu alguma coisa que eu não entendi. Porque você tem uma regressão do... Aliás, você não tem regressão nenhuma. Você tem o Arthur Fleck numa linha lá embaixo. E que as coisas não acontecem, é o tempo todo aquele julgamento, e aí todas as mulheres do filme querem prejudicar ele, tá? A advogada, porque tá inventando a história de que ele tem dupla personalidade. A Arlequina é porque ela só quer transar com o Coringa. Só tá interessada na fama dele. Só quer a fama, e ela é uma riquinha que manda... Então, assim, o Todd Phillips, ele... Parabéns, show de bola. Você não gostou dos que os incels gostaram do seu primeiro filme? Parabéns, porque no segundo acho que você deixou eles ainda mais felizes, porque afinal você deu a voz porque o que eles acham, né? Que esse é o grande problema das mulheres, é o grande problema do mundo. A mãe esculhamba ele pelas costas dele, inclusive. Ele mata a mãe. Não, peraí, eu sei, mas... Não, no segundo. No segundo filme, a personagem das Zazie diz que a mãe dele esculhambou ele. Falava que ele não tinha graça. Cara, sério. Tá certo que a mãe não era flor que se cheirasse. Mas... O que eu sinto... Sabe o que é que eu sinto? O Todd Phillips, ele simplesmente comprou a ideia de parte da crítica americana, que quando saiu o primeiro filme falou assim, olha, esse filme é perigoso. Vai morrer, gente. Tá fazendo mal. Mal pro cinema, pro mundo inteiro. As pessoas vão se inspirar no seu filme. Vai ter uma loucura no mundo. Gente, as pessoas já estão loucas. Não precisa do filme do Coringa para as pessoas. Não mudou absolutamente nada. O fato é que o Coringa. A gente sabe, filme é ficção. Vilão. Cara, é um filme de vilão. O que é que você quer um filme de vilão? Ele sendo vilão, né? O vilão sendo vilanesco, né? É isso que
que existe, né? O Coringa não mata uma unidade de pessoa nesse filme. Ele não pisa nem numa barata no meio da não que ele presídio, precisasse. E não que ele precisasse pra mostrar a ruindade dele. Tanto que o Heath Ledger, por exemplo, ele faz um truque de mágica sem a gente ver sangue. É verdade. De tão violento que é aquela cena. O problema é, Todd Phillips ficou com tanto medo da repercussão do filme dele, que foi mal na crítica no mundo inteiro, e foi um mega sucesso do público, que ele falou assim, meu Deus, eu criei um monstro, eu preciso fazer um filme aqui que vai simplesmente castrar o meu personagem que eu criei no primeiro filme e mostrar, não, gente, meu filme é pé no chão demais, ele é real. Ele é real, ele tem problemas psicológicos. Ele não queria ter feito isso. Ele não queria ter feito isso, ele tem dupla personalidade, ele é muito fácil de ser manipulado. Ele é burro. Ele é literalmente burro. Cara, eu fico com... E isso aqui dói mais na minha cabeça. Porque o Todd Phillips, ele tinha uma oportunidade muito grande de ter... Cara, o Joaquin Phoenix é um excelente ator. É um cara problemático de bastidores. É um cara que sai dos filmes uma semana antes de começar. É um maluco do caralho, não sei o quê. Mas quando ele se entrega num papel, esse cara entrega. Até nos filmes que são mais perturbados e são muito ruins, tipo aquele Bio Tem Medo, ele entrega. Ele entrega porque o Joaquin Phoenix é um excelente ator. E nesse filme, ele tá muito bem de novo. Aliás, só que deram um roteiro pífio pra ele. Não só ele, como a Lady Gaga. Eu acho um desperdício de talento de um casal protagonista. Ela não aparece, a Lady Gaga, gente. Ali, cara. E ela é boa, gente. Ela nem realmente os dotes dela como cantora são utilizados. Por quê? Porque ali não canta bem. Não, ali não é cantora. Não, assim, me perguntaram quando eu assisti, né? Teve alguém que mandou uma mensagem pra mim perguntando assim, mas e a Lady Gaga tá bem? Eu falei, não, a Lady Gaga não tá nada. Ela não tá nada, não dá pra dizer se ela tá bem ou não, porque ela não tá nada. O papel dela não requer nada dela. Ela fala meia dúzia de... Falta estofo. Não, então, essa é a questão. O filme do Todd Phillips não tem nada, porque a história que ele quer contar é nada. A história que ele quer contar é simplesmente Rogério, a gente tem um backstory, o backstory real da Arlequina, da Lee, não é mostrado pra gente. A advogada conta. É a advogada que conta, exato. Você tem um filme que não tem... Não é nenhuma confissão no final, sabe? Não tem. É um filme que não tem nada. Ele não tem história pra contar. É só assim, olha, esse herói que vocês acham que é herói, não é herói. Ele é um cara aí que ele se arrepende de tudo que ele fez e ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Os crimes que ele cometeu. Pronto, é isso que ele queria. E aí, qual a ideia? Aí ele pensou assim, cara, mas se eu fizer esse filme vai ser um curta. O que eu posso fazer? Já sei. Vou botar música. E aí, ele faz o pior uso do musical que eu já vi nos últimos anos aí. Cansa de defender musical aqui. Cansa. Em live, a galera fica, esse filme vai ser um lixo, e a gente... O que eu briguei... A gente já explicou muito aqui, né, Jadir? Musical é uma forma de você contar uma história, é um estilo diferente de filme. Você não pode ser contra um estilo inteiro. Um gênero cinematográfico inteiro. Eu fico pensando como é triste a vida de alguém que não consegue apreciar uma música. Não, e eu fico pensando o seguinte, é a mesma coisa que você acreditar, sei lá, no Zodíaco e dizer assim, eu odeio todas as pessoas de touro. Não, e aí você é obrigado a odiar todas as pessoas de touro. Ou melhor, eu acredito na ciência, mas eu detesto todo mundo que nasce em março. Não, eu acho que o maior problema cabível... Você nasceu em abril, Cicas. Seu aniversário é 1º de abril. Mas apesar de você ter nascido no finalzinho de março, né? A questão é que as pessoas odeiam musicais por conta... A gente já tentou explicar isso várias vezes já, porque teve uma era de ouro dos musicais que nem a gente tem hoje em dia dos super-heróis, aí teve um momento que cansou, e aí a galera daquela geração que cansou começou a falar mal, e aí passou pro filho, que passou lá, e hoje em dia as pessoas odeiam mesmo sem assistir. Beleza. Mas aí, eles abrem exceções, né? Não, mas peraí, o Rei Leão, ele passa. Não, Aladdin. Sim. Aladdin dá uma passada ali. Bela Fera lindo, mas passa, isso aqui. Teve um dia uma live nossa aí que o cara falou assim, não, que a animação, tudo bem. A animação tudo bem. A animação tudo bem. Mas ator cantando, não. Mas aí fala assim, não, mas cantando na chuva passa. Porque é um clássico, né? Cantando na chuva passa. Então ele gosta... Um negócio arbitrário, né? Mal ou menos assim. É que ele não quer ser 100% cancelado. Grace tá tudo bem. É que ele não quer ser 100% cancelado. Citou um exemplo muito bom, Rogério, numa live que a gente fez aí, numa livezona dessa. E aí ele falou assim, é que nem eu chegar e falar assim, todo filme de super-herói é uma bosta. E aí fala assim, mas super-herói não é um gênero. A gente pode dizer que não é um gênero, mas existe uma prateleirazinha que você pode colocar, filme de super-herói, tá?
E aí tem vários filmes. E a gente sabe que dentro do filme de super-herói tem diversos gêneros. E aí você pode dizer assim, não, mas peraí, o gênero de super-herói, ele tem diversos gêneros dentro dele, então dá pra você encaixar coisas diferentes, tudo. O problema com o musical tem muita gente que fala assim, eu detesto musical. E, cara, não é a gente que vai chegar aqui e dizer assim, não, você tem que assistir, você tem a obrigação de assistir musical, porque a gente é que manda em você. Não, você pode não gostar de musical. Tudo bem. É que nem comida. Tem um prato assim, arroz, eu, por exemplo, não gosto de cebola. Não como cebola. Meu Deus, que absurdo, Jurandir. Eu sou julgado. Sou julgado sempre quando eu falo isso. Como assim, Jurandir? Um adulto não come cebola. Eu falo assim, é isso, faz parte. Eu não gosto, é um gosto pessoal. Tudo bem você não gostar de musical. Você tratar musical como irrelevante é uma outra parada. Porque é um jeito de se contar uma história. Todd Phillips claramente odeia musicais e claramente não sabe fazer musicais. Nossa, ficou muito obrigado. óbvio aqui. É isso. Sabe? E, Juras, só uma coisa. Tu falou em não gostar de super-herói e tudo. O Juiz não era meio parecido com o Scorsese, não? Eu achei também, igual. sabia? O Juiz é igual ao Martin Scorsese. E bota o Coringa dando uma marretada na cabeça dele, inclusive. Esse filme, ele tem a sutileza de um elefante numa loja de louça, eu amo. Porque era o Martin Scorsese que ia, inclusive, fazer o filme do Coringa, né? E era o Leonardo DiCaprio que ia fazer Ele ia produzir. Não, mas antes não tinha uma ideia, né? Antes mesmo do projeto. Não, era eu acho que sempre foi uma produção. Mas o Leonardo DiCaprio ia fazer o Coringa. Era o Leonardo DiCaprio que ia fazer o Coringa. E aí o projeto morreu né? Então... e passou pra outra galera. E é assim, eu não vejo o problema do Todd Phillips falar assim, não quero nem saber de DC. É uma coisa que desmente, inclusive, o primeiro filme. Por quê? O primeiro filme tem família Wayne, tem Bruce Wayne. 20 milhões de dólares. E aí no segundo filme, o James Gunn, que é o chefão da DC hoje em dia, ele ia se chegar, né? Porque afinal ele é o chefão. Vamos ver as coisas do filme aqui. Ao Todd Phillips. Meu contrato. Se afaste. Se afaste. Aí o James Gunn, o que é que ele fica? Numa saia curta? De assim, eu divulgo ou não divulguei esse filme? Não divulgou, não foi pra Premiere, não tem logo da DC Studios. O máximo que ele fez foi, não, eu vou postar aqui os trailers quando sair, vou repostar aqui um cartazinho e outro, mas, como o Júlio falou, ele não foi pra Premiere do filme. Cara, porque deu muito errado isso. Eu acho que ele tá errado nesse caso não, sabia? É, porque se o Todd Phillips quer fazer tudo sozinho, então vai essa porcaria de Premiere sozinho pega a bola se e fala, vira. a bola é minha? Não, e outra coisa, vergonha sozinho. O filme não foi produzido pela DC Filmes, não foi produzido pela DC Studios. Assim como o Pinguim e assim como o Superman. Também não foram. E tem a logo da DC Studios lá, entendeu? Por quê? Porque eles aceitaram fazer eu faço parte de um grande conglomerado, no universo, né? O Superman, que é o documentário do Chris Reeve, ele foi comprado pela DC Studios para ser distribuído. A série do Pinguim, ela já estava sendo produzida, mas entrou no guarda-chuva da DC Studios e o Matt Reeves está trabalhando junto do James Gunn. Inclusive, com o sucesso do Pinguim, há uma especulação muito grande de que o universo do The Batman passe a fazer parte do DC Studios e o James Gunn mude um pouco a ideia dele de fazer aquele Batman mais na frente. Mas isso é uma parada que a gente pode discutir depois. Não tem nenhuma confirmação, não tem nada... Mas há indícios fortes de que isso tá rolando. Mas tomara que sim, porque eu acho que eles acertaram muito no Batman. E pra mim, tem uma evidência maior disso, que o James Gunn, sim, queria colocar o Joker 2 no guarda-chuva da DC Studios, porque quando o James Gunn foi anunciado e quando ele trouxe lá o calendário, ele tinha lá S-Words, tinha o Joker 2. Tinha lá, fazia parte dos projetos não relacionados ao DCU, mas no guarda-chuva da DC Studios. O que é que mudou desse tempo? Mudou o Todd Phillips falando assim, não participe. Você quer saber? Não quero. A Warner viu esse filme, ela viu a bomba que ela tinha na mão. Ela sabia que era uma bomba. Porque cara, é um filme que realmente ele ri da cara do fã de quadrinho. Do fã. Ele ri da cara, ele menospreza. E assim, coloca o Todd Phillips, se ele odeia tanto o super-herói, por que ele aceitou fazer o primeiro Coringa? Eu não vejo problema. Não vejo problema. Mas se ele odeia... Assim, juras, eu odeio comer feijão. Aí eu vou fazer feijão? Não vou fazer feijão. Eu vou fazer outra coisa. Procura outra coisa. Se você odeia tanto, procura outra coisa. Mas, Rogério, você é pago pra fazer feijão? 20 milhões? Não, até mesmo no primeiro filme. Ele recebeu grana pra fazer aquele filme. Recebeu, mas não foi 20 milhões. Não, o primeiro mas ele é a não... hipocrisia, o primeiro gente. ele não renega a história da DC, não.
Eu não acho que ele renega. Ele coloca a família Wayne e bota o Bruce Wayne lá, caralho. Não, mas o segundo filme é uma... Não é uma ode, é uma desode. É um escárnio. É um escárnio. É um escárnio, boa. Primeiro de herói, em primeiro lugar, porque assim, ele retrata realmente a gente, todo mundo que gosta desse tipo de filme como um verdadeiro idiota, né? E também o fã de musicais. Porque... tá falando do segundo, não do primeiro. Do segundo. Entendi. E também o fã de musicais, porque quando a gente defende musicais, a gente sempre tá falando assim, olha, a música ela serve pra tal coisa, ela tem o propósito. E no filme dele, as músicas não têm propósito nenhum. Só muito gratuito, cara. Rolar. Não, eu entendo. Tem uns 2 ou 3 números que funcionam. Cara, uns dois. Assim. O primeiro número, principalmente, na minha visão, o primeiro número, que é o Joaquim Fênix lá, o Coringa, assistindo a TV, né? E ele tá lá com os outros prisioneiros e ele canta a música lá do Stevie Wonder. E aí ele simplesmente se mostra apaixonado, e aí ele mexe com os outros prisioneiros e tudo mais. Não é necessariamente um musical, ele tá cantando uma música que já existe, uma música... É tipo a gente em casa aqui cantando uma música que tá tocando no rádio, entendeu? É basicamente isso. Aquilo é a cabeça dele. Mas quando termina, ele continua na frente da televisão. Exatamente. E perguntam de novo pra ele, que é um recurso de musical. Ah, mas e aí, Arthur, o que você acha disso? Sabe? No segundo já aparece um número exegético. Num lapso de tempo, né? Tipo assim, é como... Ai, na minha cabeça seria isso aqui tudo. Aí, tipo, acontece tudo, não sei o quê. E aí fala assim... É tipo assim, ele tá tão apaixonado e ele é tão doido que ele nem se dá conta que vão pedir pena de morte pra ele. Ele tá mais preocupado porque ele tá apaixonado, ele conheceu essa moça e não é a imaginação dele dessa vez. A moça realmente parece interessada nele, ele não acredita. Tanto que a escolha da música ali é muito boa também. I have someone For who once needs in me. my life, I have someone who needs me. Uma vez na vida, pela primeira vez na vida, eu tenho alguém que precisa de mim. O segundo, que é um número exegético, que é um número que tá de fato acontecendo, porque depois é referenciado que eles estavam cantando ali no meio do pátio do Arca quando tava tudo pegando fogo. Sim. Aliás, naquele momento me pareceu uma coisa estranha, porque era bem óbvio que a Lee tinha começado aquele incêndio. E ela não sofreu nenhuma repercussão e pôde sair pela porta da frente do Arca. Mas aí é uma crítica, porque ela é rica e ela pode fazer o que ela quiser, porque ela tem acesso ao tempo e que ela todo. entra na cela da solitária dele de boas, porque ela é rica e ela tem grana. Ok, eu entendo completamente que é a Gotham totalmente corrupta. Sim. E que dinheiro compra tudo. Mas é aquela coisa, isso não é nem dito e nem mostrado pelo filme. Não, a gente tem que entender que isso aconteceu. Até o final mesmo, que eu também acredito que seja isso, a visita seria ela, porque quem mais ia visitar ele? A visita é ela, mas na verdade era uma maneira de atrair ele. Atrair pra ele morrer ali e tudo mais. Então, assim, até isso ela provocou a morte dele, mas você também não vai saber porque o Todd Phillips decidiu que ele não quer te contar nada. Não, e outra coisa, cara, você tem aquela cena dos guardas matando o garoto lá dentro, não tem repercussão nenhuma. Não, é a cena, na verdade, ao contrário. Uma cena, olha, tem todo o filme, tá tudo acontecendo, uma cena, aí tem a cena que ele resolve ir de coringa no julgamento, aí você pensa assim, porque esse é o filme que você fica o tempo todo assim, agora vai. E ele nunca vai. Aí tem a cena do julgamento dele de coringa. Você fala, puta, agora vai. Agora o bicho vai pegar. Aí ele não faz nenhuma pergunta e volta pra cela. Aí ele só fala mal dos guardas, não sei o quê, e volta pra cela. Aí ele apanha dos guardas e aí o amigo dele morre. E aí aquele negócio do amigo dele morrer, um amigo da prisão, não sei o quê. Cara, ele já matou um monte de gente. Ele viu toda aquela fudelança lá na Gotham City, galera morrendo, ele descobriu que a família, talvez o pai dele morreu por causa disso, né, que o Thomas Wayne morreu por causa disso, e não sei o quê. Tem toda essa merda, e ele quebra porque ele escuta o cara morrendo, porque ficou a favor dele, aí ele vai no outro dia no julgamento, gente, desculpa, eu fiz tudo de errado, não sei o quê. What? Cara, não tem motivação. Conversa com nada. Não tem motivação. É louco, é absurdo, você nem vê essa cena. O cara não tem culhão de mostrar uma cena sanguinolenta do cara morrendo e o Arthur vendo isso, talvez. Ou alguma coisa que remetesse ele a alguma coisa da infância. Ele não vê, porque... E outra coisa. E
Eu já vi na internet algumas pessoas especulando que o Arthur talvez tivesse sido abusado pelos guardas, eu ouvi gente falando isso também. Parece sim, parece que foi Parece. Mas é isso, o filme ele não resolve se vai ou não vai. Tudo você tem que especular. Tipo, ele foi os guardas abusado, ficam no passivo-agressivo com ele, né? Tipo assim, você é gente boa, não sei o quê. E aí depois, não, você é a péssima pessoa, aí a gente vai te espancar. E aí do nada, assim, ei Arthur, conta a piada aí, não sei o quê. Sempre, eles ficam flutuando, sabe? E eu fico pensando que tem uma hora que a gente pensa que vai acontecer, Rogério. Agora vai acontecer. E o bicho vai pegar. E aí é tudo a ilusão da cabeça dele, que é quando ele enlouquece lá no tribunal e pega o porrete, mexe a porrada no juiz, não sei o quê. Ele pega a cadeira e bate no Harvey Dent. Gente, a cadeirada, cara. Gente, isso aí era tudo na cabeça dele. Parecia o final lá de Crepúsculo, de Amanhecer Parte 2, que era tudo mentira, né? E aí, que ele fala assim, não, é isso, foi um lapso que a gente viu aqui. Não, e aliás, o Todd Phillips, ele tá tão perdido que ele joga um easter egg do Harvey Dent ali pra absolutamente nada. Não, pra um cara que odeia a DC, coloca o Harvey Dent numa situação em que ele provavelmente vai virar o Duas Caras. E no final ainda colocar um aleatório. Da cara dele destroçada por conta de uma explosão e não faz nada com isso. E colocar um aleatório pra matar o personagem do Joaquim Fênix. E aí ele fazer suas próprias cicatrizes, dando origem ao Coringa do Heath Ledger. Né, basicamente isso, é a forma de conectar, que a gente falava isso, né? No final do primeiro filme, a gente especulou muito que aquele Bruce Wayne é o Batman do Robert Pattinson, que a gente vai ver a origem, não sei o quê, e quem sabe, sei lá, ele se passa ali nos anos 80, talvez, esse filme, do Coringa 1, então o Heath Ledger nem teria nascido, ou ele era uma criança, e talvez ele tenha visto esse Coringa e foi inspirado por ele. A gente comentava, tinha até uma artezinha que mostrava o Joaquim Fênix e um jovem Heath Ledger, assim, olhando pra ele assim, meio idolatrando. E tipo, o Todd Phillips, ele comprou a fanfic. Ele falou assim, é isso aí, esse cara aqui é o Heath Ledger. Ele fez essa cicatriz. A ideia não é ruim. O Jeff Jones, inclusive, utilizou nos quadrinhos, mais ou menos recentemente, um ano e pouco atrás, a ideia de que existiam 3 Coringas ao mesmo tempo, que era como uma presença que fosse passada um pro outro. Por isso que o Coringa teria tantas personalidades, assim, diferentes. Mas é tipo, aparecer... Esse cara fica o tempo todo... Você vê o filme todo, a câmera mostrando ele, você sabe que vai acontecer alguma coisa, vai ser esse cara. E é muito aleatório, porque se você for pensar também, nessa parte que ele tá lá, olha, gente, desculpa, eu matei todo mundo, ai, chorando. Fui eu que matei, inclusive, vocês não colocaram aí, mas eu matei minha mãe também. Bota na lista aí. Aí, beleza, aí, culpado. Aí tem uma explosão. Aí você fala, agora vai. E não vai de novo! Porque ele não vai! Nunca vai. Ele vai encontrar... Ele apanhado por 2 Coringa aleatórios lá no meio do tráfico, vai e... Aí você pensa assim, é isso, agora vai! E não vai! E aí tu olha o relógio e fala, puta, já tá chegando no fim, não vai! E não vai, porque aí ele vai encontrar um filme sem clima, a Arlequina, e a Arlequina vai te contar uma coisa que você já sabe! Triste. Ela vai te contar de novo uma coisa que você já sabe! Olha... É difícil de entender o que se passa na cabeça de um cara desse. Que ele queria, né? Eu sério, não entendo. O cinema, ele é uma coisa provocadora, como toda arte, né? Ela é provocadora, o cara, beleza, tal, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que isso aqui vai ser tão mal, vai ser tão ruim, vai repercutir tão mal na carreira dele, sabe? A Warner mesmo vai falar pros outros estúdios, cara, esse cara... As portas estão fechadas. Esse cara aqui não é bom de trabalhar. Sabe? Porque ele não vai ter um outro projeto desse, grande. Desse ele vai tamanho, de 200 milhões? Ele teve uma atitude bem kamikaze, assim. Porque, total. Ele falou assim, não, é meu, ninguém vai mexer, eu não quero fazer exibição teste, blá, 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 blá. Beleza. Se você não é um gênio e você fracassa, acabou, né? Acabou! Ele apostou. Ele apostou a carreira dele... Num filme que eu acho que... Num anti-filme. Anti-Coringa. Anti-filme, é foda. Uma anti-continuação. Tem a entropia da informação. A entropia do anti-filme.
O Joaquin Phoenix já tava meio queimado com a indústria antes desse fracasso acontecer, por conta do que aconteceu com o filme do Todd Haynes. Lembrando, gente, o Joaquin Phoenix estava escrevendo um filme junto do Todd Haynes, que era um romance gay, que ia ter cenas pesadas, que o próprio Joaquin Phoenix tava escrevendo pra ficar mais pesado ainda. Isso. Sets foram construídos, equipe foi contratada, tudo. O filme tava uma semana antes do negócio. O filme foi vendido internacionalmente pra distribuidoras. E vendido porque tinha o Joaquin Phoenix. Porque tinha o Joaquin Phoenix. Porque era ele que o pessoal tava comprando. O filme tava comprando um filme do Todd Haynes, estrelado pelo Joaquin Phoenix. E 5 dias antes das filmagens, o Joaquin Phoenix sumiu. Cara, é inacreditável. Do nada, tem uma entrevista com o James McAvoy, umas semanas depois desse caso ter sido revelado. Ele falou assim, não, eu pra fazer o Fragmentado, eu fui chamado em cima da hora, 2 semanas antes de começar as filmagens, porque quem tava contratado pra fazer era o Joaquin Phoenix. E ele desistiu 2 semanas antes das filmagens do filme do Shyamalan. Caraca. Ele deu uma entrevista, eu tava lendo um relato na Folha, se não me engano, de uma jornalista que tava numa daquelas round tables, que é assim, você tem vários tipos de entrevista que você pode fazer. Tem a coletiva de imprensa, que é quando tá a imprensa toda lá, o auditório, o cara vai lá na frente, e aí as pessoas podem fazer perguntas, blá, blá, blá. Beleza, essa é a primeira. Tem a segunda, que é aquelas entrevistas que você faz pessoalmente, então é 1 para 1 ali, você senta ali, às vezes você fala com 2 atores, às vezes o ator e o diretor e tal, que é a junket, exatamente. E tem a round table, que é o seguinte, eles juntam 4, 5, 6 jornalistas e botam, e o ator que vai lá na sala onde eles estão, tal, senta ali, fica um tempo pré-determinado e vai embora. Eu acho que sempre essa pior, de Coringa 2, ele entrou, aí ele sentou e ele falou assim, acho que eu pisei no chiclete. Aí ele tirou um negócio do pé lá, não era um chiclete, era alguma outra coisa que tinha grudado no pé, e ele ficou com esse troço na mão e a jornalista ficou prestando atenção nisso. Tipo, ele com esse troço na mão, não largava o troço, ficou na mão dele, ele ficava apertando, ficava assim, tal, não sei o quê. E aí as pessoas foram perguntando e tal, e aí teve uma hora que ele queria ir embora, e aí todo mundo ficou assim, aí a assessora de imprensa falou, não, ele vai ficar mais, vai responder mais, pode perguntar mais. Aí ele pegou e ficou, e não sei o quê, e continuou com o troço na mão e tal. Aí, quando terminou, ele, beleza, tchau, todo mundo, colou embaixo do pé e foi embora. Cara, é um cidadão realmente bem complicado. É peculiar. Né? É uma pessoa peculiar. O tipo de cara que é esse. Assim, é imprevisível. Mas eu, por exemplo, eu não tenho nada a ver com esse outro filme aí, certo? O que eu tenho a ver, e isso aí a justiça vai ver, inclusive. Vai ter processo, esses vai 20 milhões que o Joaquin Phoenix ganhou, vai pagar. Parte dele vai ser pra pagar processo por conta desse outro filme. Vai, porque um monte de gente aí não aceitou fazer outros filmes pra fazer esse. Então, ele tá ferrado. Ele vai ter um processo coletivo, ó. Chuchu beleza pra responder. Mas o que nos interessa é o que foi feito. E é esse aqui. E com certeza ele tinha diálogo com o Todd Phillips pra dizer, olha, isso tá... Então, assim, é uma coisa que com certeza esse filme é uma coisa dos dois. Não, tem um Quem vídeo... vai sair inocente nessa história é a Lady Gaga. A Lady Gaga, eu acho que... Ela não tinha nada. Não, ela com já isso. deu... Já saiu uma declaração no próprio Hollywood Reporter que ela tá chocada porque os fãs não gostaram muito do filme, não sei o quê, que ela esperava que esse filme ia ser ovacionado. Curiosamente, não sei se é fake news, provavelmente é fake news, provavelmente foi criado pra gerar hate no filme e tudo mais. Tem um momento, quando tá tendo os aplausos em Veneza, que tá o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga conversando e recebendo os aplausos, não sei o quê, que a Lady Gaga reage de uma forma estranha ao comentário do Joaquin Phoenix. E aí o pessoal tá fazendo leitura labial, provavelmente criando uma fanfic enorme e tudo mais, do Joaquin Phoenix olhando pra ela assim, e parece que ele tá falando, é horrível, no final do filme. E aí ela fala assim, você achou? Ela até reage assim, você achou? You think, né? Ele disse assim, esse final foi diferente do que a gente pensou, né? E aí ela, não sei o quê. E aí criou-se todo uma celeuma. E outras pessoas dizendo que ele tava falando assim, esse filme é seu. E ela fala assim, você acha? Ele, você vai ganhar o Oscar. Sério? E aí dá uma empurradinha assim, uma brincadeira, não sei o que e tal. E aí, isso tudo, por quê? O filme tá tão massificado. Existe tantas opiniões, tanto comentário. E é assim, se esse filme é ruim,
ele tem que ser o pior mesmo. Então ele tá sendo o pior em tudo. É a pior avaliação de filme de super-herói, desses de DC, de Marvel, não sei o quê. Ele teve o pior cinema score da história. O pior cinema score de um filme de super-herói já feito. Não é o caso. Com certeza não é o pior filme. Não é o caso, galera. Não é o pior. Não é. A pior adaptação Esse filme tem qualidade técnica, ele tem uma fotografia muito boa, muito semelhante ao primeiro filme, só que é tudo muito reduzido, né? É tudo muito em plano fechado, aí não dá a dimensão, porque no primeiro a gente tinha uns planos abertos, mostrando Gotham, a gente meio que, caraca, essa cidade é foda mesmo, não sei o quê. E aí, o que é que acontece? O filme, ele acaba se encaixando num perfil em que a internet, inflamada como ela derruba ele como se fosse a pior coisa já feita na história. Ele é um filme ruim, na minha visão, ele é um filme ruim. Mas, cara, no universo de Catwoman, de The Marvels e de um monte de coisa aí, de Venom e tudo mais, de Morbius, me poupe, gente. E Madame Teia, a nota dele no Cinema Score é menor do que Cats, mas qual é a diferença? Vamos lá, vamos pra grande diferença no caso de filme de super-herói. As pessoas têm expectativa. O primeiro filme, eu sei apesar que a Fê não gosta. Não ser um filme de super-herói, eu sei que a Fê não gosta. Sim, mas é um filme da DC. É um da Coringa. DC. É um personagem da DC. Ele é o maior vilão do cinema. Do mesmo jeito que a série do Pinguim. Comenta aí. Se você discorda que é o maior vilão do cinema, comenta aí. Cara, assistindo o Pinguim agora, eu tô ficando com uma certa dúvida, tá? Mas... tá emocionado. Alguém emocionou. Eu tô emocionado porque eu gosto já do Pinguim. Não se esqueça que eu gosto do Pinguim do Tim Burton, do Danny DeVito, né? Então, é muito bom. Então, pra mim, eu já tô começando a pensar seriamente que o vilão do Batman que eu gosto de verdade é outro, não o Coringa. Talvez não pra ser o maior vilão do cinema, porque o Pinguim não tem tantas participações em filmes como outros, ele não né? tem. Tipo ele não tem. Vader, exato. É que o Coringa é mais cinematográfico. Sim, o negócio é que o Cinema Score, ele pega... Ali as pessoas estão saindo da sala, e as pessoas que foram assistir o filme na primeira final de semana, elas foram com muita expectativa, é o que o Jess falou, por mais que a crítica do primeiro filme seja dividida, e eu não me entendo muito bem por quê, porque eu acho um baita filme, mas ela é dividida, o público adorou, e aí, cara, tem adesivo de carro, tem gente se fantasiando de Coringa, deu bilhão, tudo mais, teve todo aquele negócio e tal. Então existe pessoas, Rogério, as pessoas foram naquela escadaria famosa lá do filme pra fazer fotos dançando, que nem o pessoal foi com o Stallone lá na escadaria da Filadélfia, entendeu? Tiveram que fechar a escadaria lá, teve todo um rolo. Isso, foi toda uma loucura. E aí, beleza, essas pessoas foram assistir esse filme, já tem esse problema desse preconceito, né, um preconceito, na verdade, com musical que já é ruim. Então as pessoas já estavam assim, opa, peraí. E aí você tem um filme que não entrega as expectativas que as pessoas querem. Opa, piorou. Aí é o musical ruim. Ih, caramba, aí tá demais. Já não pega o público do musical. É um filme ruim. Então, assim, ele não atende às suas expectativas, ele é um musical ruim e ele é um filme ruim. Imagina aquela reunião com os executivos da Warner, dizendo assim, ô Todd Phillips, cheguei. Todd Phillips, você sabe que musical não é um gênero que tá rendendo muito ultimamente, né? Os filmes estão passando por muitos perrengues e não sei o quê. A gente precisa de grana, a gente precisa fazer filmes lucrativos. E isso pode afastar uma parte da galera. Eu sei que isso é ruim porque você mina a criatividade do criador, né? Do cara que tá desenvolvendo o filme e que pensa em fazer um musical. Tem muita gente repensando, inclusive, se faz mais musicais ou não. Porque aquele Wicked tem tudo pra ser uma bomba nuclear de grande investimento e vai render quase nada, sabe? Eu espero que você esteja errado, Juras. Eu também acho. Eu acho que ele tem... Eu tenho fé na fama do Wicked. Tem cheirinho mas de Cats, é uma fama muito localizada, sabe? Cheirinho é muito localizado nos Estados Unidos, mas... Gente, mas olha, muitos países já montaram Wicked. Não subestimem Wicked, ele é um dos musicais mais famosos do mundo. O Wonka, por exemplo, foi um filme que surpreendeu muita gente, então... Eu não gostei do trailer de Wonka e achei o Wonka lindo. Porque em 5 segundos de filme ele começa a cantar, eles esconderam no filme... No trailer, que era um... Mas aquilo ali é um musical bem feito. Cats, fracasso total, tá? Eu acho que não tem um musical... Então, mas eu acho que não tem... Meninas Malvadas. Ninguém esperava que ia ser um musical, Meninas Malvadas... Mas não, ele chamava Meninas Malvadas um musical, não era?
Não, Era mas Mean de Girls. qualquer Era forma... Mean colocaram- Girls, mas eles botaram uma notinha musical dentro. Tipo, eles Mas esconderam a Warner, muito. não, tem a Warner Eles e a não Paramount. venderam. São os dois que estão escondendo aquele loucamente. filme lá da cor púrpura, caralho. Que Púrpura. É baseado no musical. Fracassou bonito, Fracassou. viu? Todos eles fracassaram. Da O Warner. Onca, primeira semana do Onca foi fracasso. Primeira semana foi fracasso. Só que aí, o que aconteceu? Ele é um musical bom. E aí, O boca a boca pessoa... salvou. Exato, fala assim, leva teu filho que é bacana. Ah, mas é E- musical. Mas é e- bom. Sabe o que aconteceu também? Hum. Wish da Disney flopou. É. Que Wish não é bom. também. É um musical ruim. Também esconderam que era musical. Aí, o lugar de filme da Disney pra levar a família, o Wonka assumiu. Foi. Cara, foi isso mesmo. eu Então acho que... foi uma sucessão de eventos fortuitos. Eu para acho o que assim, Wonka. os grandes estúdios, de boa, eles vão parar os musicais, tá? Exceto se for um filme um pouco mais barato, né? Se for pra gastar 20, 30 milhões pra fazer um filme desse musical, Sim, mas é que eles os até estúdios vão estúdios fazer. grandes não estão mais fazendo filme de 20, 30 Não estão, milhões. não estão. Né? Porque Tem que ser um pra eles não tá A24 valendo a da pena. vida, tem que Exato. ser... Eu tem acho que os ser um musicais... preço Alguém menor. quer investir. Eu acho que os musicais, eles vão cair lá naquela bolsinha do terror. Que é as produtoras menores fazendo, tá, não sei o quê, porque... e aí faz com custo baixo, Não, o rende musical vai um cair na pouco. bolsinha do faroeste, né? Que tipo assim, quase ninguém Ou do faz. faroeste, exato. Que o faroeste é outro gênero também, que todo mundo que tenta dá Não, ruim. e todo diretor Kevin ama Costner- faroeste. Todo Kevin diretor Costner ama fez fazer faroeste. um faroeste agora gigantesco, Horizon. Né? Foi um fracasso Botou o absurdo. dinheiro do bolso, cacete, e fracassou absurdamente. Era 4 partes. A primeira já foi totalmente pro espaço. Não, e sideral, ele falou no lançamento... Meu filme é pra cinema, com pra PAD, é isso cinema, aí. e não me importa aqui é com cinema de bilheteria. verdade, aqui não me importa bilheteria. Aí foi um flop absurdo. Aí o segundo foi comprado por stream, ele é isso aí. É o novo É, É agora stream mesmo, galera. É o que temos, né? Não, mas, cara, Sabe o que é mais musical- maluco? O Kevin Costner tá fazendo sucesso com um neo-western, que é Yellowstone. É um novo tipo de faroeste, uma adaptação Não, mas do é universo TV, faroeste. Né? Mas é TV. É. O erro do Kevin Costner foi em achar que ele conseguia trazer o público da TV pro cinema. É difícil levar as pessoas não pro é. cinema hoje em dia, Não gente. é. Não é fácil, A sabe? galera não vai. Não é. Tem que ter um negócio, tem que ter uma Não paradinha. é, E aí eu não vejo é a mesma que a coisa. Warner esse ano tinha tudo pra ser o grande ano da Warner, né? Porque tinha Duna, aí teve lá o Furiosa, que se esperava uma grande bilheteria, mas Nossa, ele acabou e Furiosa sendo... é bom. Não é É bom. triste. É eu bom, gosto, não é bom. bastante Triste. Não é bom, não. do Furiosa. Triste que ninguém foi ver. Mas É horrível. ele deu uma bilheteria de Mad Max, que nunca foi alta, mas eu acho que esse eles tinham expectativa um pouco mais alta por causa do sucesso do Estrada da Estrada Fúria, da né? Mas ele não chegou nem no Estrada da Fúria. Mas ele Exato. deu bem com o Beetlejuice também. Beetlejuice foi o maior filme Beetlejuice do... funcionou. Sim, funcionou. deu bum. Mas eles têm o melhor e o pior filme a melhor e a pior abertura de todos os tempos de blockbuster, tipo, porque é o Coringa e o Nesse outono. É aquela coisa, eles tiveram um outono maravilhoso com o Beetlejuice. E, aliás, a Warner foi meio burra altos e e baixos. lançou o filme em digital quando ele tava em 3º lugar ainda nas Ô, bilheterias. Cicas, uma semana do Coringa já tem página de pré-venda do digital do Joker no Prime Video. Não, mas eles já estão, cara. Eu acho que aí já é uma contenção de Eles vão de desovar. danos, de danos, cara. Vamos aproveitar que o marketing ainda tá por aí pra você comprar. A e Warner assim. viu o filme que tinha na mão. Ela fez o contrato com o cara. Esse tipo de contrato, eu acredito que não vai rolar mais com diretores. Nunca mais. Com diretores no estilo Todd É. Phillips, esquece. Esse tipo de contrato só vai rolar com... Sei lá, cara. Com o Nolan. Nolan. Ah, Só Nolan. só se o Nolan voltar. E o... Denis Villeneuve. do Duna, Denis Villeneuve. Eu acho que só esses dois que hoje em dia conseguem ter esse tipo de contrato. Mais ninguém. Nem Spielberg consegue mais ter esse tipo de contrato. Spielberg, aliás, que fez uma bilheteria bem ruim com um musical que eu gostei, que foi o remake de Amor Sublime Amor. Eu gostei do remake. Outro também que não deu nada. Aliás, os últimos filmes dele, o Fablemans também não deu nada, foi um né? fracasso total. Então, assim, nenhum diretor vai ter mais essa grana. O Francis Ford Coppola acabou de dar um tiro na conta bancária dele. Sim. Ele assassinou... Acabou com a herança da Sofia. E fez um A filme pobre que da também... Ele também não quis ouvir ninguém. Outro Tá cara falando do também... Megalópolis, né? Do Megalópolis. Outro cara que também não quis ouvir ninguém, quis fazer o filme que ele queria, e aí agora tá pagando o preço. Mas Olha, pelo menos fez com o dinheiro literalmente- dele. Bem curiosa pra ver esse Eu não tenho Megalópolis. curiosidade Depois de nenhuma. uma thread que eu li,
Que eu tô assim, gente do céu, eu quero ver o nível da desgraça que Galera, tá isso. tem uma cena em Megalópolis. Não é spoiler. Você já viu, Cicas? Não, mas eu vou contar aqui uma coisa, não é spoiler, certo? Tá. Mas tem uma cena nas sessões IMAX, nas sessões de evento IMAX de 70mm que tiveram, em que o filme pausa, entre aspas, porque tá tendo uma coletiva de imprensa e um ator que está na plateia faz uma pergunta pro personagem do Adam Driver dentro da tela. Virou um filme da Disney, um parque da Disney. Então, isso aconteceu. Gente? Então, isso aconteceu em Cannes, né? Isso. Mas aconteceu também em sessões selecionadas. Aí se pensaram assim, como que a gente pode reproduzir, então, essa ideia dele, que não dá pra fazer em todos os cinemas no mundo inteiro. É um metafilme, Fê. É um filme que brinca com o negócio do cinema, com a plateia. É a entropia do cinema moderno. Isso. Meu Deus. Aí eles pensaram o seguinte, o que a gente pode fazer pra reproduzir essa experiência e pelo menos arrecadar um dinheirinho? Porque se não arrecadasse 5 milhões, a Lionsgate comprou o filme, mas tinha uma cláusula que era o seguinte, se não arrecadar 5 milhões, o Francis Ford Coppola ia ter que pagar essa grana pra eles. Então, e eu acho que ele vai ter que pagar, tá? Porque nem sei se vai chegar. Passou 6. Não, mas eu acho que é lucro. Não sei exatamente qual é o negócio, mas eu sei que tá complicada a situação pro Coppola. E aí eles fizeram essas sessões no IMAX nos Estados Unidos, que tem várias salas IMAX, e, cara, foram um fracasso essas sessões. Vazias. O ator levantando a sala vazia, não tinha ninguém lá, 3 pessoas. E o cara fazendo foi contratado pra fazer o trabalho dele. E o cara fazendo aquela micaiada absurda, olha pra plateia, tem 3 pessoas lá. Cara, assim, esse tipo de coisa, o cinema, ele já devia ter parado e pensado nisso. Precisamos mudar. Depois da pandemia, tudo ficou mais caro. Tudo mudou. O consumo de cinema mudou. Porque o público não vai mais pro cinema pra assistir qualquer coisa. Não vai. Então, quando tem um filme desse como Coringa, eu não acho um absurdo a pessoa olhar assim, caraca, tem tanta gente falando mal, eu acho que eu vou esperar, acho que eu vou guardar meu dinheiro e esperar pra assistir no Max ali quando ele sair, sabe? Não deve demorar tanto tempo, É por isso que a Warner botou já em pré-venda na Amazon, porque o cara que tá nessa ideia, ele fala, opa, beleza, vou assistir. E aí eles vão arrecadar alguma grana em VOD antes de ir pro Max. E, cara, é desesperador isso. É desesperador. É triste, né? É um absurdo, Porque Coringa 2 era pra ser uma das maiores... Era pra ser um sucesso. Meu, o cara que ouviu lá o nosso preview em janeiro... A gente falou que era bilhão. É bilhão. Bilhão garantido. Bilhão... Mas isso era expectativa de todo mundo. Venom vai fazer mais dinheiro que esse filme. Cara, ainda acredito. Isso não é mais aposta, é certeza. Isso é certeza. Essa é a certeza absoluta. Cavalo Venom vai estar lá. Cavalenon, e no meu braço, a gente vai arrecadar lá na Live Zona. Cara, a abertura de 30... Pix pra fazer o Cavalenon. A abertura nos Estados Unidos de 37 milhões é menor do que de Venom, é menor do que de The Marvels, The Flash, menor que Adão Negro. Menor que tudo, cara. Menor que... Não, só que foi menor do que Shazam. Shazam 2 e Besouro Azul. E Besouro Azul. 2. Ai, que triste, cara. Besouro Azul é tão fofo, cara. Besouro Azul é melhor que esse filme. A coisa assim, se o Todd Phillips quisesse fazer um filme em que ele quisesse explicar o primeiro filme, o que ele queria dizer e não foi entendido, não sei por que ele acha isso e tal, ele poderia ter feito um filme em que o Coringa começa como Coringa e vai se perdendo e voltando a ser Arthur Fleck. Isso. Ia me irritar também? Ia, porque... basicamente é o que acontece no Vidro, que o Shyamalan pega meus personagens favoritos e os caras têm um filme, tem o Corpo Fechado, o Corpo Fechado, que tem o Bruce Willis não acreditando, não acredita, no final ele é um super-herói. Aí você tem o Homem de Vidro é o Homem de Vidro, né? Então, construiu os dois, terminou o filme. Senhor Vidro. É isso. Respeite ao Senhor Vidro. Exatamente. Aí você tem o Fragmentado, aí que é Fragmentado, putz, ele é a besta. Não existe besta. Puto, o cara vira besta. Beleza? É isso. Aí o Vidro vem pra falar o tempo todo que, vocês não são. Vocês não são. Sendo que a gente sabe que eles são. Vocês não são, não. O filme inteiro, vocês não são. Mas aí, no final, pelo menos, ele fala, não, eles são, vai, tá bom, vai. Briga aí no quintal. Briga aí no quintal. Eu ia ficar com raiva? Ia. Mas pelo menos ia ter uma construção. Porque o Shyamalan, pelo menos... Por pior que seja a construção, existe uma construção. O que o Todd Phillips faz aqui não tem construção nenhuma, cara. É um filme, é uma reta. Os filmes não conversam. Simplesmente dizendo que Arthur Fleck é Arthur Fleck, que se arrepende isso me lembra? Isso me lembra o Ascensão Skywalker. Ai, não!
Porque aquela coisa, você tinha um público ali que você podia pegar 2 extremos. E o filme conseguiu desagradar ambos. É um duplo fracasso. É um duplo fracasso. É um duplo fracasso carpado. Você desagradou gregos e troianos. Isso! Você irritou o incel de fórum e o fã LGBT da Lady Gaga. Você conseguiu irritar os extremos. Irritou o fã de musical. Muda o título do post, né? Que é tipo Coringa duplo fracasso, né? Tipo assim. Fracasso a 2. Desgraça 2. Fracasso a 2. Ó, irritou fã de musical. Irritou fã de filme de super-herói. Ninguém gostou. Fã de quadrinhos. E, Rogério, e convenhamos, esse plot da Arlequina aí, ela não é Arlequina, né? Mas o nome dela ser Harley Quinn é meio esquisito, né? Por que o nome dela é Harley Quinn? Não, cara, ela não é a Arlequina que a gente conhece. Ela não é a Harley Quinzel que a gente conhece, ela é a Lee Quinzel. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, que situação. É triste, cara. A Margot Robbie deve ter assistido esse filme e deve ter rido. Eu acho que não, tadinha. Ela tá gravidinha de férias de boa. Tá nem aí, cara. Ela quer saber de Coringa, cara. A Arlequina dela já independe do Coringa. O que fica de mais triste pra mim, na verdade, é o potencial desperdiçado mais uma vez, sabe? De novo a gente falando o óbvio, assim, cara, é um potencial desperdiçado. Não tem como fazer um outro filme desse depois. O nosso amigo Dali, eu sempre gosto de pegar a frase do Dali, porque o Dali é um cara de bom das palavras, né? Se você pensa isso, aguarda pra você ver o que vai acontecer nesse filme. Ele falou que o Todd Phillips envenenou o Coringa. E é isso, ele envenenou a obra dele. É impossível vai ter que demorar, sei lá, uns 30 anos pra alguém ter coragem de fazer um filme do Coringa, sabe qual é? Sabe o que eu ri, Rogério? Na sexta-feira da estreia do filme, os nossos amigos da Iron Studios, lá do nosso amigo Marcelo, anunciaram a estátua do Coringa em um 10, que é o mais vendido e tal, o modelo mais vendido deles, né? Cara, eu fiquei pensando, quem é que vai comprar isso agora, depois de ter visto o segundo filme? Tanto é que eles anunciaram não como Coringa, eles anunciaram como Coringa, abre parênteses, Arthur Fleck. Arthur Fleck, Porque aquele personagem... Só o fã do primeiro filme, né? Porque eu acho... Não, é porque eu acho que o próprio Todd Phillips, pra liberar esse tipo de coisa, ele deve ter falado que, cara, tudo que for vender desse Coringa tem que ter essa ideia de que é o Arthur Fleck. Tanto é que eles não conseguiram... Não teve liberação pra fazer grandes merchandising do primeiro filme. Não, do primeiro filme. Não tiveram venda. O pessoal do merchandising não conseguiu vender porque não. É um filme muito adulto, a gente não quer diminuir a marca. E, gente... Aí, só venderam aquelas estátuas premium que custam 10, 12 mil reais. Bem ou mal, olha, que todo mundo odeie o primeiro Esquadrão Suicida. Mas que o negócio se pagou no merchandising, se pagou. Sim. Não, se pagou na bilheteria, né? Que é um filme de quase 800 milhões, né? Então... Não, assim, não só se pagou na bilheteria, como se pagou no merchandising. Se eu vendeu, acho o seguinte, pra você considerar uma coisa... O Oscarizado Esquadrão Suicida. É verdade. Meu Deus, eu tinha esquecido desse detalhe. Ganhou o Oscar de maquiagem. Exato. Caraca, galera. Enfim, mas eu acho que é triste porque... Ao mesmo tempo, você tem aqui um negócio que tinha um potencial muito maneiro, que não vai se pagar e também não vai vender merchandising. Eles simplesmente desperdiçaram o negócio. Ele envenenou tudo. 100%. Nossa, eu não vi o vídeo do Dali, mas eu achei excelente essa frase. É envenenar no sentido, não só do personagem em si, mas dele estraga a experiência. Tá certo que o primeiro filme vai estar lá sempre. O Jurassic falou não mexe isso. No primeiro filme. Mas é o seguinte, ele ressignifica o primeiro filme. Ele deixa um gosto azedo na boca. Ele ressignifica pro mal o primeiro filme. Entende? Ele tira o brilho do primeiro filme. E que é algo que, pra mim, na minha opinião, aconteceu com o Furiosa, que a Fê falou que gostou. E eu detestei, porque ele tirou, pra mim, o brilho que o primeiro filme, que a personagem da Furiosa tinha no primeiro filme. Ela se escorar naquele cidadão... Eu não tava aqui no podcast, então eu nunca dei opinião sobre ele, né? Mas ela se escorar naquele cidadãozinho... Aquele cara, um potencial... O Solid Snake de baixo orçamento. De baixo orçamento é aquele cara, o cara que ensinou ela. Cara, o pseudo Thor da Shopee é pior do que o Immortan Joe. Sério, pra mim, ele envenenou o Estrada da Fúria. Então, o que o Todd Phillips faz aqui é a mesma coisa. Ele envenena o troço, e toda vez que eu for assistir o primeiro de novo...
e eu vou assistir com certeza outras vezes, eu vou pensar, cara, eu não vou mais ver esse personagem com os mesmos olhos. Eu por exemplo, Rogério, quando eu assisto Star Wars episódio 7, que eu acho maravilhoso, depois e episódio do 9, 8, que eu acho maravilhoso, eu crio uma fanfic Finge da que acabou continuação. Finge que acabou ali. 8. Não estraga Até pra porque mim. aquele final da criancinha lá com a vassoura, Porra, usando a acho força, aquilo é fantástico lindo, aquilo ali. acabou ali. Pra mim Agora, conta o que é Star acabou. Wars isso aí. Não, mas é foda, acabou. mas é foda que você pensa, por exemplo, quando você vê os diálogos, que são maravilhosos, inclusive da maneira que eles são feitos no episódio 8, entre a Rey e o Kylo Ren, esses diálogos e tal. Quando você assistir ele, você vai lembrar que não tem como, cara. Você vai lembrar o que acontece lá no final. Aí que a Rey ficou grávida da força. Não, essa quando fanfic você maior vê, isso é literalmente fanfic, Juras. Quando você vê ela lá naquela vibe do buraco, lá que ela entra, lá naquela vibe do... Qual é o seu nome, Rogério? Rey Skywalker. Então... Não, peraí. Não falou todo. Que ódio. Rey o quê? Que ódio. Rey Skywalker. Não, e, cara, fazer isso em Tatooine. Ela vai, entre aspas, enterrar o Luke e a Leia em Tatooine. O Luke passou a vida toda querendo ir embora de Tatooine. A Leia nem sabe o que é Tatooine. Se vier a acontecer o filme da Rey, né, porque tá com muitos problemas pra rolar esse negócio, se rolar, a primeira coisa que ela vai fazer é desmentir esse negócio de Desmentir o negócio de Skywalker. Reneguei o sobrenome. Não fui no cartório, eu só falei por falar. Eu estava, né? Bebi. Porque, não, Júlia, sabe qual é o meu medo também, estava Juras? sob o efeito de Zolpidem. Não, eu tinha tomado... Eu tinha chegado lá em Tatooine, veio um vento e jogou uma especiaria no meu nariz. Ela tinha tomado... Eu não sabia o que eu estava dizendo. Ela devia ter tomado um leite azul, alguma coisa assim. Eu defendo o reboot até, porque o reboot, sim. Vamos supor que fizesse um reboot de Volta para o Futuro, que é uma das coisas mais intocáveis de todos os tempos, certo? Porque os caras já falaram que ninguém vai fazer e acabou, ponto final. Só quando o Zemeckis morrer. Mas vamos supor que fizessem um remake, tá? Um remake, não uma continuação, um remake. E ele fosse ruim. Que nem o Robocop, por exemplo. Você assistiu lá do Padilha, não é bom. Não é tão ruim, mas também não é bom que nem o original. Beleza, ele não estraga a experiência do primeiro, porque o primeiro tá lá. Ele não é uma continuação, ele não é nada. Agora, quando você faz um Coringa 2, ele automaticamente mexe no 1. Quando você faz um Furiosa, automaticamente você mexe no Estrada da Fúria. E aí, você envenena aquele negócio que você fez Mas eu antes, acho que não atrapalha. É que nem o tipo Piratas do Caribe, que tem uma trilogia que eu gosto. Piratas do Caribe, pra mim, acabou no 3. E aí, pra mim também acabou no 3. Pra mim, ele acabou no 1. Não, o 3... Cara, o 2 é bem legal, o Mal da Morte. Eu não gosto do 2 nem do 3. E o 3 é uma loucura inacreditável. Eu concordo com o Rogério em gênero no Brigão aqui. Não, vocês estão de sacanagem. Não, era o David Jones, a Calypso. David Jones e tudo. Horrível. Inchado tu não é fã do David filme. Jones aí, rapaz? Tu não assiste todos os vídeos aí, os 7 vídeos que ele David pode por dia? Mas, Rogério, sabe qual é a minha preocupação também? Estúdios tendem a entender lições erradas de fracassos. Sim, isso é um problema. Agora imagina só, pega o que a Fê falou. Eu não me arrependo de gostar de mulher, certo? Da figura feminina, eu não me arrependo disso. Mas eu entendo uma coisa. No momento que você fala para um estúdio, a única versão da Arlequina que deu comercialmente certo é a versão sexualizada da Margot Robbie, qual é a lição que o estúdio vai entender? Que é isso que funciona. Que tem que botar ela de topzinho, de shortinho enfiado na bunda mesmo, que o que dá dinheiro é ela ser uma gostosa e tal, não. Que a própria Margot Robbie, se você pegar as duas continuações que tiveram do primeiro Esquadrão Suicida, que eu considero também o Ave de Rapina uma continuação de Esquadrão Suicida. Eu amo Ave de Rapina tanto. É muito bom. Também, é um dos meus favoritos foda. da DC. Ela tira o male gaze em todas as... Até mesmo os vestidos bonitos que a Harley tem no Esquadrão Suicida do James Gunn, cara, eles são vestidos bonitos. Eles não são vestidos... Não é um shortinho enfiado. Não, ela continua linda e continua passando a mensagem de ser... Não precisa... Passa a mensagem, mas não rende o dinheiro. Ela é incrível porque ela é incrível. Então, mas não porque rende a personagem grana. brilha, ela é engraçada, ela é divertida, ela é estranha e caótica e triste, mas é muito bom assistir ela, sabe? Isso. Mas qual é a única versão que deu dinheiro em merchandising e bilheteria pro estúdio? Esquadrão Suicida, né? Esquadrão Suicida Suicida do David Ayer, né? Não do James Gunn, né? Do David Que o David Ayer jura que não é dele. Por que eu comecei o podcast com raiva, perguntando por que o Todd Phillips, se ele acha que eu tenho cara de palhaço? É porque essa atitude dele, essa empáfia dele, ela vai custar muito
muito material criativo nos estúdios, sabe? Porque o estúdio, ele vai repensar 1000 vezes antes de fazer um filme como esse e de dar a chance do diretor poder fazer a sua visão das coisas e tudo mais, entendeu? O Matt Reeves... Quantos Matt Reeves não vão... simplesmente não vão existir por causa do Todd Phillips agora? Tem uma parada também, Rogério, de que esse fracasso, por mais que não tenha nada a ver com a DC Studios do James Gunn, cara, é um produto DC... É um produto que as pessoas conectam com o universo de super-herói da DC. E o James Gunn, ele pode ser impactado dependendo do primeiro filme dele. Se o Superman dele não der bom, cara... E a Warner tá passando não tá nos seus melhores momentos financeiros. As ações estão muito embaixo. Esse ano eles tiveram um sucesso bom, grande, que é o Duna. Mas que, de qualquer forma, eu acredito, tá? Eu tenho pra mim... que eles achavam que era um filme que passaria do bilhão. E é parceria com a Legendary. Sim. Ou seja, o dinheiro não é todo pra Warner. Eles têm lá o Kong, talvez, que é o versus o Kong lá. Eu acho que aquele filme, eles acreditavam que ia ter uma bilheteria tão boa quanto o primeiro Godzilla vs Kong. Teve uma bilheteria boa, mas não chegou no primeiro Godzilla vs Kong. Eles tiveram Furiosa fracasso total. O Beetlejuice deu bom, mas não deu tão bom assim. Certo? Ele basicamente... é uma das maiores bilheterias do Tim Burton nos últimos tempos, mas ele não é... Ele rendeu muito nos Estados Unidos, mas o resto do mundo não tão bem assim. Mas o custo dele foi pequeno, então foi um bom investimento. Tranquilo. Mas aí você pega logo em seguida, no mesmo mês, um filme como Coringa, que gastou 200 milhões, você anula o lucro do Beetlejuice. Não, você é negativa. Você é negativa. 200 milhões sem contar o investimento de marketing, né? Gente, uma fortuna. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão ficar de olho, sabe aonde? Lá na Sony. Aí o Venom 3 vai bater 600 milhões, eles vão falar, porra, é isso, cara. É isso que as pessoas querem. E aí o James Gunn... Eu acho que pros primeiros trabalhos, o James Gunn tá seguro. Tá seguro, certo? Eu acho também. Depende eu acho que depende do tamanho do fracasso. Coisa, o James Gunn, ele tem uma certa autonomia porque ele separou a DC Studios da Warner Pictures. É um CNPJ diferente, né? A gente tá sendo bem mais específico. Mas a grana sai de lá. A Warner deve ter feito assim, olha, toma aqui... Quantos milhões, Sica? 600 milhões? 500 milhões? 600 milhões. Toma aí 600 milhões. Ele tem uma série animada, uma série de TV e um filme pra produzir, com essa grana inicial. E tem o Superman, né? O Superman sendo feito aí tem outros projetos rolando, não sei o quê. Ou seja, precisa entrar grana na DC Studios. E grana vai entrar como? Superman. Superman é a grande aposta do James Gunn, grande aposta da Warner, grande aposta da DC Studios para 2025. A gente sabe que Superman não é um herói que atrai multidões aos cinemas pra fazer 1 bilhão de bilheteria. Nunca aconteceu tem que mudar isso. O filme tem que ser muito, muito Tem que ser maravilhoso. Mesmo. Tem que ser maravilhoso. Ele tem que ser aquele filme que ele tem que ultrapassar a primeira semana. Ele tem que ser um Top Gun Maverick. Ele tem que ser um filme que vai pegar a galera, que vai pegar o fã que tava descrente que esse filme ia ser bom, que vai pegar o fã, que vai pegar o cara que vai sair do cinema, Sicas, pegar o telefone e começar a falar pra todo mundo não vai ligar não, ele vai mandar, não vai ligar não, porque ninguém liga, vai mandar no grupo do Zap. Não liga pra ninguém, é horrível você ligar pras pessoas. Ele vai mandar um áudio ou não vai mandar um áudio, porque a emoção, não vai nem escrever, vai apertar o botão e falar assim, eu tô desidratando no final do Super-Homem, coisa maravilhosa. O Super-Herói voltou. Meu Deus do céu, James Gunn James Gunn salvou a DC. É isso. É isso que se espera do negócio. A pressão é cada vez maior em cima. Então, Todd Phillips, mais uma pra gente agradecer esse cidadão, é a pressão ainda maior que ele coloca em cima do James Gunn, entendeu? E outra, né, Rogério? Esse filme ele tem que vender no cinema, tem que ter um pós, né, ou de VOD, essas coisas, né, para o pessoal comprar, para assistir. E tem que vender merchandise. Você tem que sair do cinema querendo ter a camiseta do Superman. Será que... Porque a gente encontra do Batman a rodo por aí. Teve um bom sinal nisso, Juras, porque eles fizeram uma camiseta especial pro Superman pra Comic Con. Foi uma das poucas coisas que a DC lançou, especialmente pra Comic Con de San Diego. E esgotou tudo. Esgotou tudo. Eu só acredito que se estiver na Riachuelo, na C&A... a gente tem que lembrar que a Comic Con é um nicho muito específico. É a galera que já ama isso daí, né? Sabe o que eu acho? Aí a gente já projetando, já não falando mais de Coringa, mas projetando.
eu acho que o James Gunn tinha que lançar um trailer agora. Porque assim, não vamos esperar CCXP. O Kevin Feige faz isso, né? O Kevin Feige faz isso. O Kevin Feige faz isso toda Deu hora. ruim. Meu, saiu lá a Daenerys com o braço do Drax. Ele foi lá e taca-lhe um trailer. Cara, é isso. Taca-lhe um trailer. Tem que sair o trailer agora, porque existe, por sorte, e aí eu acho que não é sorte. Aí eu acho que é uma inteligência da Warner. Contenção de danos. Eles botaram o Pinguim ao mesmo tempo. E Pinguim tá tendo uma ótima recepção. Audiência, tá atraindo assinantes. Tá atraindo assinantes pro Max. Tá fazendo a galera assistir HBO de novo. Domingo à noite. It's not TV, it's HBO. Não, então, o The Batman voltou pro cinema, foi sucesso. E é sucesso do Max também. As pessoas estão assistindo. É o personagem lá do filme, não sei o quê. Vou ver esse filme, nem vi. Por um lado, ele ajuda. Por exemplo, eu assisti ontem, na gravação desse podcast aqui, o 3º episódio. Assisti, ele tirou um pouco da minha raiva que eu tava. Entendeu? Tirou. Fala, maravilhoso. Porra, esse 3º episódio foi Foi! Aí você fala, que negócio maravilhoso. Nossa, cara, que fantástico. Mas isso ainda é muito pouco, é nichado a TV. Você precisa pegar o público total. Mete o Super-Homem, pelo amor de Deus, em algum lugar, para as pessoas esquecerem que esse Coringa existe, Aproveita o lançamento do documentário do Christopher Reeve. Isso! Que a galera tá indo assistir. Mete o pau! com o teaser ali antes. Mas documentário a turma tem uma vibe que nem musical, tá? Eu não tô falando disso, não, tá? Porque o documentário, o público desse tamanhinho, agora bota o trailer de Superman no começo do documentário, pra tu ver. Porra, aí... Exatamente, aí bomba. Não vai acontecer, então, mas, cara, eles tinham que ter pensado nisso, sabe? Eles tinham que ter pensado nisso. Não, eu acho que eles pensaram nisso com o Pinguim, cara. O Pinguim... mas o Pinguim ainda... Pra quem tá assistindo, tá apagando a má impressão. A gente sempre fala no Graham Norton, no programa do Graham Norton. E foi bizarro, porque no programa na estreia da nova temporada do Graham Norton, quem tava lá? Tava o Richard Ayoade, que a galera conhece de IT Crowd, mas tava a Demi Moore, que tava promovendo a substância, e tava a Lady Gaga promovendo o Coringa, e tava o Colin Farrell promovendo o Pinguim. Era muito bizarro você ver a Lady Gaga falando da experiência dela no Arkham, e a gente vendo o Colin Farrell falando de um Arkham completamente diferente no mesmo programa. Pois é, imagina a cabeça do espectador médio. Que loucura, cara, que loucura. Enfim. Vamos para as notas? A Warner precisa melhorar isso, cara, urgente. Eu acho que esse filme ainda é fruto da antiga DC, né? Ele não é fruto nem da antiga DC e nem da atual DC. Esse filme é fruto da Warner atual. Como eu falei, juras? Sim, é um fracasso da Warner Bros. Discovery, né? Esse é o primeiro filme que a gerência atual da Warner Pictures atual, foi o primeiro filme que eles lideraram, foi o primeiro filme que eles deram um sinal verde. O James Gunn não tem responsabilidade aqui. Aqui só tem... A Fê falou que filho feio não tem pai, mas esse aqui tem. E ele fez tudo pra ser o único pai dessa criança. O Todd Phillips, literalmente, ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É isso que aconteceu com não, pior, com antes Coringa fosse. 2. Ele é o padraço do Arthur Fleck que amarrou ele no radiador lá e batia nele, cara. Isso. Porque o que ele fez aqui foi... Ele desfez o personagem que ele criou no primeiro filme. Vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Joker, o palhaço. Na verdade, Joker, Delira 2. Seguinte, eu vou dar nota 3 de 10, tá? 3 de 10 para Coringa. Eu realmente fiquei muito decepcionado. E, tipo assim, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. Costumo relevar muitas coisas, enfim, porque eu prezo pela experiência, pelo sentimento que eu tenho dentro do cinema. E eu saí muito decepcionado. Eu sei que existem qualidades ali na fotografia, em algumas atuações estão muito boas mesmo. Mas a história, cara, a história é o que manda no filme. A história não for boa, ela não te conduz, sabe? Eu cheguei no final, eu cheguei assim, por quê? Pra que esse filme? Enfim, nota 3 de 10, uma decepção, a maior decepção de 2024 na minha visão, tá? Sicas. Juras, eu tive algumas decepções esse ano, sabe? O Bike Riders pra mim foi uma decepção, mas nesse nível, vendo o gasto que houve nesse filme, vendo o investimento emocional que o fandom tinha em relação a esse filme, e meu Deus do céu,
Eu concordo contigo, nota 3. Ele é um filme que não é um desastre completo, porque ele tem elementos que, se você pensar, eles funcionam. Mas é um filme que eu vejo como ele totalmente desconjuntado. Ele é um filme que ele não consegue funcionar como uma continuação, ele não funciona como musical, ele não funciona como estudo de personagem, ele não funciona como nada. E até mesmo, olha, tem um momento no filme, que inclusive esse momento tá no trailer, que é quando o Arthur tá sendo conduzido por um corredor que vai de um bloco para outro no Arkham. E os guardas levantam o guarda-chuva e, por algum motivo, logo na primeira parte, nos primeiros 10 minutos do filme, a gente vê esses guarda-chuvas coloridos, fazendo referência aos guarda-chuvas do amor. E não existe motivo para esses guarda-chuvas aparecerem coloridos. Não existe motivo exegético, não existe motivo subjetivo para isso. E eu fiquei me perguntando por que o que Todd Phillips tá querendo dizer aqui. Não tinha motivo para ele fazer aquilo. Naquele ponto o Arthur não estava vendo nada colorido. Tem outro momento em que o Todd Phillips mostra a Harley, num delírio do Arthur, atirando nele. Beleza. E depois a gente tem o detento esfaqueando ele no mesmo ponto. Porque quem mata ele é o detento, né? Não é o detento. A Harley. Só que como a Harley traiu ele, né? Traiu a confiança dele, É como se ele tivesse morrido, o Coringa tivesse morrido, que era a persona que a Harley queria idolatrar, né? Pois é. O que é que ele faz nesse momento? Ele exibe de novo a cena do delírio dele, em que a Harley atira nele, lá naquela versão meio Sonny Cher do delírio dele, né? Atira, o tiro é no mesmo ponto que ele leva a facada. Ele mostra de novo e ele tenta criar uma rima que não funciona de jeito nenhum. Depois, com ele cantando sobre eu quero ter um bom filho e dando a entender que... Cara, é um filme que as metáforas dele são completamente trôpegas. É um filme que, como o Juras colocou, ele castra o personagem que ele tinha criado. Eu tô dizendo, ele não era um personagem gente boa. Ele era um vilão que tá sendo criado ali. Ele não podia ser alguém gente boa, porque vilão bom é gente ruim. Cara, eu não entendi o que o Todd Phillips quis fazer aqui. Eu não entendi o que o Todd Phillips fez aqui. Pra mim, não tem o torture porn, o food porn. Esse, pra mim, é o Coitadolândia porn. Coitadolândia porn. Então, a minha nota é 3, por conta de momentos isolados da Lady Gaga e do Joaquin Phoenix. Tudo bem. Rogério? Eu tava pensando aqui que com certeza ele não é o pior filme que eu assisti esse ano. Eu assisti Madame Teia. Sabe? Tu viu Silvio? Sabe? Né? Eu vi verdade. Silvio, né? Mas poucos filmes... Silvio, por exemplo, qual é a expectativa? Madame Teia, qual é a expectativa? Né? E tantos outros que eu não gostei tanto, qual é a expectativa? Né? E aí os dois que eu tinha mais expectativa, que era o Furiosa e o Coringa, né? Os dois dos que eu tinha mais expectativa, eu tive essa sensação de que, cara, não só não entregaram aquilo que eu esperava, que aí é um problema meu, não é um problema do filme em si, como realmente não entregaram boas narrativas. E aqui, mas pelo menos no filme lá do George Miller, tem uma historinha aqui de evolução, apesar de não concordar com aquela evolução, assim, não achar que ela é bem feita, mas ainda existe. Aqui não existe nada, cara. Aqui existe um vazio, um vão, um nada. Tipo assim, a sensação que eu tive quando terminou é que eu simplesmente tinha perdido meu tempo. Porque é um filme que podia ser um e-mail, sabe? O Todd Phillips ele podia ter escrito: gente, desculpa pelo filme que eu fiz. Infelizmente, vocês entenderam errado. Eu só queria dizer que... Esse filme poderia ter sido um e-mail. Os céus existem, blá, 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 blá. Lady Gaga. Triste. Eu tô muito triste que a gente grava a abertura no início, porque seria uma excelente frase de abertura. Lady Gaga. Cara, eu gosto da Lady Gaga, mas eu acho que aquilo não é nada. Eu não consigo falar que tem cenas boas. Não tem nada. Não tem nada ali que eu já não tenha visto ela fazer antes. Muito melhor, inclusive. Melhor, exatamente. E aí, esse papinho de... porque ela teve que desaprender a cantar. Desaprendeu... Cara, Casa Gucci. Que papinho. Casa Gucci é mais divertido que esse filme. Eu hei de dar, talvez, a nota que eu tenha dado pro Venom, que é um filme que eu odeio, mas que pelo menos lá em algum momento eu devo ter dado algum tipo de risada, coisa que aqui com certeza eu não tive. Então, pra mim, é um nota 2. Assim.
pura e simplesmente pela interpretação do Joaquin Phoenix, que eu ainda acho um puta ator, apesar de todas as problemáticas que ele tem. Deram isso pra ele, talvez ele tenha ajudado a criar essa porcaria, mas aí a gente não pode botar na conta dele, né? Ele não tá acreditado como roteirista, então a gente não pode botar isso na conta dele nem como diretor, nem como co-diretor, ele tá como ator. E como ator, eu acho que a atuação dele tá fantástica. Fantástica. Tudo que acontece ali, ele reage do jeito que o personagem deveria realmente reagir. O problema são as coisas que acontecem ali. Se o filme fosse um pouquinho melhor, talvez ele até ganhasse indicação ao Oscar, né? Ele não vai... Não, já não conseguia por causa da treta que a gente já tem dado, histórico, né? de ator ruim, ator ótimo, sendo indicado por filme ruim. Lembre-se que a Meryl Streep ganhou o Oscar por aquela porcaria do Adame de Ferro. Mas só que agora ele tá muito enrolado, então nem isso vai acontecer. Agora, tá? Rogério, deixa eu fazer só uma pergunta. Se tivesse uma junket desse filme e tu participasse, tu ia começar a junket com aquele famoso... primeiramente, parabéns pelo filme, que todo mundo começa a junket dizendo isso. Não, eu normalmente não. Tendo assistido esse filme, acho que provavelmente não, né? Com certeza não. Talvez eu perguntasse por quê. A coletiva, Cicas, tinha que ser que nem o treinador vai dar entrevista e depois levar uma goleada. E aí os repórteres têm que chegar lá e dizer assim: deu tudo errado, né, o Abel? Olha só, eu entendo. Devia ser assim. Eu entendo. Seria imagina que coisa maravilhosa você chegar pra um treinador, pra um diretor. O Todd Phillips. E o Joaquin Phoenix do lado, assim, os dois sentados assim na bancada. E falar assim: Ô Todd Phillips, deu tudo errado, né? Não foi bom, né? Cara, isso seria um sketch maravilhoso, aliás. Se coletivas de filmes fossem iguais a coletivas de... Cara, seria de futebol. Você sabe que eu entendo... Pós-jogo. Apesar de achar também errado, mas eu entendo por que as pessoas não fazem isso, porque existe uma chance muito grande de você nunca mais participar de absolutamente mais nada. Exato. O próprio jornal, se você trabalhar num jornal, numa revista importante, ela mesmo capaz de te demitir ou de te mudar de área, ou nunca mais te colocar nesse tipo de evento. Sim. Então as pessoas têm medo de fazer esse tipo de perguntas, mas... Eu acho que eu, na altura dos meus 44 anos, eu acredito que eu teria feito uma pergunta incisiva do ponto de por que você odeia tanto o seu primeiro filme? Fernanda! Ai, gente, que triste, né? Que decepção. Eu cheguei a assistir o filme uma segunda vez também, né? Uhum. Eu concordo totalmente com o que o Rogério falou, esse filme podia ter sido um e-mail. Eu acho triste porque, assim, nas duas vezes, quando faltavam uns 40 minutos pro filme acabar, eu olhei pro relógio e falei assim: pois é, né? Já deu minha hora. Deu minha hora, galera. É triste porque eu gosto muito do Joaquin Phoenix e eu gosto muito da performance dele no primeiro filme. Eu já falei que não sou fã do primeiro filme, mas o trabalho dele eu acho inegavelmente incrível. Eu gosto dele, eu sou fã da Lady Gaga, eu sou fã de musicais, assim, o negócio tava feito assim, tava naquela minha bolinha mínima de interseção, eu sou aquele meiozinho que pega todo mundo, sabe? O só diagrama não pega a parte do incel. Exatamente, só não pega a parte do incel. Mas eu tô em todas as outras categorias de quem poderia gostar desse filme. E de quem queria gostar desse filme, gente, eu amo. E eu amo versões alternativas da Arlequina, eu... amo, inclusive, deixar uma recomendação aqui. Quem não leu ainda, leiam a HQ Harleen, que é do Stefan Sejic. É muito boa. Que pega essa coisa do Coringa com a Arlequina, ele se apaixonando e tudo mais. Eu acho que é uma HQ muito maneira. Ela tem 3 volumes, ela é fechadinha, muito, muito, muito boa. E tem essa pegada um pouco mais realista no começo, né? Tem devaneios, tem coisas, eu acho que ali eles fazem isso muito melhor. Eu gosto de algumas coisas nesse filme, acho que mais a parte estética mesmo. Eu gosto de algumas coisas que eles fazem, alguns números musicais. Eu sou meio suspeita porque eu gosto tanto da Lady Gaga que mesmo a personagem dela não fazendo nada, toda vez que ela aparecia eu dava um sorriso. E eu não sei, eu gostei muito da maquiagem também, eu achei lindo o jeito como são 2 pessoas quebradas e elas não parecem atores de Hollywood, sabe? Eles estão ali com aquela cara de... que estão internados no hospital psiquiátrico, que estão presos, né, há um tempo. E eu acho, inclusive, que... Nossa, ela tá lindíssima no filme. Eu gosto dos figurinos, gosto de várias ideias. É uma pena que o principal, que é a história, ela não vai a lugar nenhum. É muito triste que, assim, o filme, ele fique
ao mesmo tempo negando o primeiro filme e vivendo na sombra do que aconteceu no primeiro filme. Eu acho que esse filme ser um filme de julgamento é um erro gigantesco. Pra mim, aquela bomba explodindo tinha que ser no meio do filme. Eu acho que ele, sabe, tinha tantas possibilidades, nem que fosse o que o próprio Rogério comentou, dessa coisa de você desconstruir e ele ver que ele não é o Coringa, que ele é o Arthur e tudo mais. Qualquer coisa que tivesse sido feita ali teria tido um resultado melhor. Então é muito triste, porque eu senti que eu fiquei 2h30, na verdade eu fiquei 5 horas, né, porque eu vi 2 vezes, vendo a redundância do primeiro filme e uma redundância de alto ódio ao mesmo tempo. Então é triste, sabe? Eu acho que não dá pra dar mais do que nota 4, eu vou dar nota 4, só porque eu ainda consegui me divertir com algumas coisas, sabe? Alguns momentinhos ali eu consegui ter algum tipo de sentimento por aqueles personagens. Sabe uma coisa que ficou faltando dizer, que eu acho que completa isso que você disse? O Arthur Fleck, ele vira Coringa apanhando. E ele volta a ser Arthur Fleck apanhando. Olha a mensagem bonita que o Todd Phillips dá pra gente, né? Que mensagem bonita, né? Porque ele apanha, aí quando ele revida, ele vira o Coringa. Aí ele apanha, aí ele fala... se retrai de novo. Eu sou Arthur Fleck. Alguns críticos vão chegar e vão dizer assim, Rogério, é porque você não entendeu. É uma crítica ao capitalismo. O capitalismo te eleva e te derruba. Sim. Então ele tá criticando. Ele que recebeu 20 milhões tá fazendo uma crítica ao capitalismo. Isso, ele fez 20 milhões pra cada. 190 milhões ele gastou pra fazer uma crítica ao capitalismo. Eu posso fazer um último apelo? Gente, tornem o Coringa divertido outra vez. Gente, nem que seja divertido do jeito mais assustador. Bota ele vestido de enfermeira explodindo um hotel de novo, gente. Um hotel no hospital de novo, gente. Make Joker fun again, sabe? Por favor. Fê, aquele clipe lá do Please, 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 do Barry Keoghan com a Sabrina Carpenter, foi um Coringa melhor do que... Foi um Coringa Delírio 2 melhor que o Coringa Delírio 2. É sobre isso. Inclusive, é interessante você ter lembrado disso, Cicas, porque o Barry Keoghan fez ali a apariçãozinha do Coringa no The Batman. No Batman. Finalzinho do The Batman. Então, será? Né? Olha aí. A energia tá aí já. Pensa isso. Até a risada do Joaquin Phoenix, né? O tique que ele tinha da risada. Até isso. Tem uma hora que de repente desaparece. Desaparece. Não, eles tentam dar uma desculpa, que é o fato dele estar tomando os remédios dele. Mas... depois ele fala que parou de tomar, anyway. O filme no ele meio não do sabe o filme que ele tá para fazendo. tomar. Pra mim, parece que, tipo assim, deu um ruim no Premiere lá, quando tava editando o filme, e tirou tudo de ordem, assim. E aí ficou um negócio completamente maluco. Na verdade, foram 2 vezes, né? Tem um momento que ele tá rindo do carro e tem outro que ele ri no tribunal, na chuva. Né? Não, ele tem um no na início chuva. que ele tá rindo na chuva. Eu acho que essas coisas todas são, se vacilar, cara, são erros de edição, sabe? Do cara... Esse negócio do guarda-chuva mesmo que o Cicas falou, de repente, essa cena do guarda-chuva era pra ser em outro momento, e aí ele não gravou do jeito certo, e aí ele ficou com preguiça de ter que regravar, fazer refilmagem, e aí ele montou do jeito que dava, sabe? Me parece muito isso, eu achei... Por isso que eu acho que nem tecnicamente, acho que nem a trilha sonora, que é tão excelente no primeiro, eu acho que no segundo também já não emula o que veio no primeiro, mas não cria nada de novo. Cara, nada. É triste, nada, né? Nada. É isso. E aí, por isso que ele vai ter essa nota. Porque quando eu saí, inclusive, lá no Tênis Verde, lá no como é que é o nome lá do... Eu sempre esqueço, o Letterboxd. Eu dei 2 estrelas. 2 estrelas não quer dizer nota 2. Quer dizer uma nota 4, alguma coisa assim. Mas o problema é que esse filme, quanto mais eu lembro dele, quanto mais eu converso sobre ele, pior ele fica. Eu também. Entendeu? Eu comecei esse filme aqui, esse podcast, querendo dar 4,5. E eu terminei em 2. Por quê? Coringou. Alguém corigou, pelo menos, e não foi em sonho. Gente, outro apelo, pelo amor de Deus, parem de fazer filme sobre a sociedade, ninguém aguenta mais. Chega. Tá? Chega. Não, mas vai militar no Twitter. Tem que Obrigada. fazer. Não, mas assistam. Mas desse jeito assim, não. Faz um negócio que tenha uma história por trás e que a mensagem não seja só gente, a sociedade, sabe? Chega. Prepare-se para o podcast de O Poço 2. Lá vem a sociedade outra vez. Começou. Fechamos mais um Rapadura Cast. Deixa sua opinião aí, espaço aberto para você opinar no YouTube, no Spotify. Lembrando que nós já fizemos um Rapadura Cast sobre Coringa 1, né? Foi a edição 583, quando ele saiu lá em 2019. Podcast bem interessante sobre o filme
E a dica fica maior aqui quando a gente faz, junto com esse podcast, uma edição sobre o Rei da Comédia, né? No Sala VIP. Então fica a dica pra você assinar patreon.com/RapaduraCast e ouvir uma discussão aí sim profunda sobre a sociedade, hein, Fê? Perigosíssimo! Esse filme é muito perigoso! Vai morrer gente! Inclusive, fiquei sabendo que o Scorsese vai fazer aí, 40 anos depois, vai fazer o Rei da Comédia 2, que é pra pedir desculpas pelo primeiro Rei da Comédia, porque exatamente. Afinal, é um filme muito perigoso, né? Ai, muito bem. Gente, nunca, nem com a cabeça Scorsese virou o juiz do filme. Cara, seria muito maravilhoso se o Scorsese tivesse topado ser o juiz do filme. E o Scorsese gosta de fazer pontas desse jeito, Jura? Ai, meu Deus do céu. Acho que não tiveram coragem de chamar ele. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.